Aê! Opa! E aí, beleza? Firme e Salve, forte? Fernando. Tudo bem, mano? Quanto tempo, cara? Tudo beleza, Gabriel. Como é que você tá? Tô bem, mano. Antes da gente falar qualquer coisa, se apresenta aí pra galera. Tem pessoas que conhecem você, tem pessoas que não conhecem. Se apresenta aí. Tá certo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando Bonfim. Eu sou músico há mais de 20 anos. Já toquei em banda de baile, já toquei em casamento, já toquei em zona, já toquei em tudo quanto é lugar. Eu sou professor de música há mais de 13 anos. E Muito eu bom. Eu trabalhei em estúdio, também sou produtor musical e tenho uma banda chamada Outro Lado Rock. E também tenho algumas composições instrumentais e tem umas composições também, né, com música, né, com letra. E com letra, a gente já tem que Muito avisar, massa, né? muito O cara massa. vai lá e escuta o álbum da banda, o cara vai pensando que é só música instrumental, não. Tem a nossa música também tem, tem letra, enfim. E há algum Muito massa, tempo muito eu massa. comecei a desenvolver com alunos e pensei por que não colocar na internet e acabei fazendo um perfil chamado Pé Guitarra, né, que eu estou passando as coisas que eu aprendi com os meus professores, coisas que eu aprendo na internet, coisas que eu aprendo com os amigos como o Gabriel, e estou passando um pouco desse conteúdo para ver se a gente melhora um pouco essa música brasileira aí que precisa ela tá na verdade tá na UTI, né? A gente precisa dar um up na qualidade da música popular brasileira. E é até engraçado porque, tipo, no fim do ano eu fiz um evento, né, chamado Masterclass, né, 5x12. E aí, e eu também falei exatamente, eu não falei exatamente isso, mas eu falei um negócio que eu fiquei, que foi uma ficha que caiu quando eu estava fazendo o script e tal, que é, imagina o quanto de música massa a gente teria se todo moleque que tocasse guitarra soubesse muito bem o que ele está fazendo, saca? Imagina o quanto de coisa legal a gente teria se a maioria, porque a gente vê muita gente estudando na internet e tal, e tudo na internet conseguisse chegar em um nível interessante, assim, de entendimento, de improvisação, enfim, de tudo, a ponto de conseguir externar essas músicas. Então, assim, eu acho que um trabalho como o seu, assim, de ajudar... Opa, deu uma caidinha? Será que eu caí? Opa, acho que deu uma caidinha. Mas então, mas assim, um trabalho igual o seu, assim, na internet, de ajudar a galera a começar e tudo mais, é um negócio que, de um jeito, num método massa, assim, é uma parada que faz uma diferença absurda, né? Porque a gente está dando voz para uma galera que quer tocar, né? A gente está dando recursos, né, para uma galera que quer tocar. Eu acho isso muito massa, né? Acho isso muito importante. Perfeito, perfeito. Enfim, galera, hoje a gente tá rolando um evento, né, que é o aquecimento 5x12, semana que vem vai rolar a semana 5x12, quem não tá inscrito se inscreve lá na bio, e hoje eu chamei o Fernando aí para bater um papo sobre improvisação, fazer umas perguntas, a gente debater junto o que a gente acha da improvisação, eu acho que vai ser bem massa. Enfim, começa aí, Fernando, o que podemos falar? Então, acho que a gente pode começar falando que é improvisação, né, Gabriel? Eu acho que Que é improvisação. só uma porcentagem dos músicos conhece, os estudantes ainda talvez eles estão ainda preocupados em começar a tocar e aí às vezes eles nem chegaram ainda na improvisação. Então, eu queria que você falasse aí o que é improvisação. Cara, para mim, a improvisação é o ato da gente compor de forma espontânea. É o ato da gente criar música, né? Criar música do zero de forma espontânea. Para mim, isso que é a improvisação na minha perspectiva. Só que a gente não pode confundir a improvisação de uma forma, a improvisação séria, né, que a gente faz, com a improvisação no sentido pejorativo da coisa, né? Às vezes eu acho que a gente tem dois cenários de improvisação. O cenário que a gente sabe tão bem uma coisa, que a gente consegue fazer sem necessariamente precisar de um plano antes, sem necessariamente planejar antes, e a gente tem o cenário da improvisação que a gente não sabe o que fazer, e a gente vai lá e improvisa, né? A gente tem eu vejo muita gente acreditando que a improvisação é isso, é você fazer
na hora, mas sem saber o que você está fazendo, né? E eu vou totalmente contra, né? Eu acho que o cara que improvisa, a pessoa que está apta a improvisar não só com guitarra, falando em termos de qualquer coisa, assim, é a pessoa que sabe tão bem um assunto a ponto de conseguir reproduzir isso na hora, né? Para mim, essa é a visão que eu tenho sobre improvisação, e eu acho que, na minha opinião, é o melhor caminho para você... O melhor caminho para você evoluir com a música. As perguntas aí, mas pode falar. Mas assim, na minha opinião, assim, a improvisação é o melhor caminho para você evoluir com música, porque é o momento de você pôr à prova tudo que você estuda. Uma coisa é você ir lá e saber a teoria. Você sabe a teoria, você vai compor uma música. Você pode parar, sentar, rever, campo harmônico, um exemplo besta. Você vai lá e senta, vê a tabelinha de campo harmônico, monta uma sequência de acordes, ouve, aí você vai fazer uma melodia, você vai lá, você para, vê a escala que combina com os acordes, ouve, vê se rola, se não rola. Na improvisação você não tem esse tempo de parar e ver se vai funcionar ou não, o negócio é espontâneo. Então você tem que estar num nível de expertise no que você está fazendo tão alto do que eu acho que isso é muito positivo. Opa! Deu uma caidinha. Mas só fechando o raciocínio, eu acho que tipo, o ato da improvisação é a forma que você tem de conseguir elevar ao máximo o seu estudo na música mesmo, a parte de você conseguir realmente fazer na hora o que você estuda, aplicar de fato, né? O que você acha? O que é improvisação para você? Cara, eu não tenho nem o que acrescentar, o que você falou, acho que é exatamente isso. E eu tenho uma dúvida e eu quero que você me responda, porque às vezes a maioria dos músicos acham que quando você vai improvisar, né, você nunca ouviu aquela música, você não sabe qual que é a tonalidade, enfim. Você concorda comigo que existem situações em que você está com um dedo tão em cima, que você praticou tanto, em que você vai encontrar qualquer situação que você vai identificar e você vai falar, não, aqui eu resolvo, né, fácil. Mas e quando os temas são complexos, né? Por exemplo, a gente tem os temas de jazz que são, né, são bem complexos, quando foge um pouco dos estándares. Como fica daí, Gabriel? Porque é uma dúvida que eu tenho também, assim, porque são coisas que eu não, às vezes não estou habituado, não é uma coisa que eu estou que eu não estou tão treinado. Como é que fica daí? Tá. O negócio, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar o seguinte, a gente vai ter essas músicas simples, né? Dentro de uma única tonalidade, a gente tem improvisação por tonalidade, né? Quando a gente está falando de música em geral, né? A gente tem músicas que vão estar em um campo harmônico só, e já era. E a gente tem as músicas que vão ter expansões do campo harmônico, né? Dominantes secundárias. Isso pensando aí, nem é tão avançado, né? Mas, por exemplo, você pegar um Dó maior, também Dó maior, e fazer, por exemplo, um Lá7 para ir pro Ré menor, é uma situação que acontece, esse Lá7 não está no campo harmônico, e é a primeira, eu acho que é uma das primeiras dificuldades que a gente encontra, né? Porque isso é muito comum a gente ouvir alguma coisa desse tipo, né? Por exemplo, né? Então, acho que assim, a mesma forma que você lida com harmonias levemente mais complicadas é a forma que você lida com harmonias muito mais complicadas. Então, qual que é o negócio? Você precisa saber, primeira coisa, você precisa saber analisar essas complexidades harmônicas. E a gente tem algumas regrinhas para isso. Algumas das coisas que vão fazer a gente, não, antes de chutar o balde, né, algumas coisas mais simples que a gente vai encontrar são o que a gente chama de dominantes secundárias, né? Você deve saber o que é, mas de qualquer forma, para quem está assistindo, a gente vai ter a oportunidade de colocar, por exemplo, isso é um papo um pouquinho mais complexo para quem manja de campo harmônico e tal, mas esse negócio é o seguinte, para cada acorde do campo harmônico, a gente tem a oportunidade de colocar uma dominante para chegar nele, né? Uma espécie de expansão do campo harmônico. Então, por exemplo, se a gente tem um Dó maior e a gente quer ir para o 2, que é o Ré menor, a gente tem a oportunidade de pensar como se a gente estivesse em Ré menor, no tom de Ré menor, e colocar a dominante dele, né, ou 2-5-1, que é a subdominante, e dominante dele,
para chegar no Ré, né? Então, por exemplo, a gente tem esse tipo de sonoridade aqui, ó. Só que a gente não modula, né? É importante lembrar que a gente não está modulando, a gente está no mesmo tom. E aí, para improvisar nesse tipo de coisa, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é entender o que é. Analisar, né? A harmonia, pensar em harmonia. Só, pô, nesse momento aqui ele está fazendo 2/5 de 2, né? Ele está fazendo uma dominante secundária para chegar no 2. Aí, o que você faz? Né? Aqui a gente já vai precisar fazer uma mudança nas escalas que a gente usa, né? Se a gente está usando escala maior em Dó, a gente está usando escala maior de Dó para improvisar, naquele breve período, por ser acordes que não estão em Dó maior, a gente vai precisar usar outra tonalidade, né? outra escala. E a regra é simples, a gente vai sempre usar a escala que... a gente vai sempre usar a escala de para onde a gente está indo. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem esse 2/5 de Ré, a gente vai usar a escala de Ré menor em cima deles, né? E aí tem toda a coisa do modus gregos e tudo mais. Então, essa é a primeira regra, você entender essas dominantes secundárias que vão aparecer pelo caminho, essas coisas de... Eles estão saindo do campo harmônico, mas ainda estão dentro do campo harmônico, né? Isso ainda estão indo para algum lugar dentro do campo harmônico, tem uma relação com o campo harmônico, né? Então, a gente expande o campo harmônico, mas a gente não larga a mão dele, né? Então, esse é o primeiro caso de acordes mais complexos, de raciocínios mais complexos que a gente vai achar. E aí, como é que você lida com isso? A gente vai pegar, por exemplo, a gente tem aqui um 2/5 de Ré mesmo. Quando a gente estiver no 2/5, a gente vai usar a escala para onde a gente vai. No caso, Ré menor, né? A gente vai usar a escala de Ré menor e na dominante a Ré menor harmônica, né? Por ser dominante do menor e tal. A Ré menor harmônica, né? Mas enfim, a gente vai usar a escala para onde a gente está indo. Só que a partir do momento que a gente voltar para um acorde do campo harmônico menor, do campo harmônico maior, do campo harmônico que a gente estava, a gente volta para a escala original, né? É importante isso. Então, se você está analisando um acorde, você faz o 2/5 e chega em algum acorde do campo harmônico, no 2/5 você vai usar a escala dele. No acorde você vai usar o tom original, porque não foi uma modulação, né? Então ele ainda é um 2. Só que o problema é que isso é muito lindo na teoria e é difícil na prática, né? Então, uma das coisas que eu acho que ajuda muito a gente para começar a improvisar em cima desse tipo de coisa é usar os arpejos. Tem um exercício bem bacana que, por exemplo, você pegar tudo semínima só com arpejo. Então, estou fazendo Dó maior, vou fazer Lá 7 para ficar mais fácil. Ré menor e Sol 7. Tipo, Dó, Lá, Ré, Sol. O Ré menor, Sol e Dó é tudo Dó maior, o Lá 7 é outro tom. Então, no caso é Ré menor, né? Então, Aí, opa, voltou? Voltou? Beleza. o Gabriel já voltou? Legal. Mudei o Wi-Fi aqui para ver se melhora. Mas enfim, só para fechar o raciocínio, então uma forma de você lidar com isso é o seguinte: você focar mais nos arpejos do que na escala, em um primeiro momento. Então, por exemplo, você vai ter um Dó, Lá maior, que está no tom de Ré, né? Não está no tom de Dó, está no tom de Ré menor que está no tom de Dó, e Sol que está no tom de Dó. Você vai pegar o arpejo de cada um deles e tocar com uma rítmica fixa, de preferência uma semínima. Só que tem uma parada. Quando você for trocar de arpejo, você não vai voltar para o grave. Você vai para a nota mais próxima do próximo acorde. Então, ó, como é que ficaria? Por exemplo, ó, a gente vai ter o arpejo de Dó maior aqui, ó. E depois o arpejo de Lá. Se a gente fizer a semínima, que é uma nota por pulso, dizendo que a gente tem aí 4 pulsos, a gente vai tocar 4 notas de cada arpejo. Então, um exercício que eu usei muito para dominar esse tipo de coisa é o seguinte: pegar e fazer assim, ó. Vou começar o arpejo em Dó. Parei aqui no Si. Desse Si, eu vou para Lá. Só que eu não vou para Lá aqui em cima, eu vou para a nota mais próxima que tiver
no Lá, que pode ser o Dó sustenido ou o Lá natural, né? Eu posso subir ou descer. Então poderia ficar assim, ó. Então isso é a primeira coisa, assim, porque aí você começa já a visualizar essa troca de tom mais pelos arpejos do que pela própria troca de tom. E aí com isso você consegue, depois basta você colocar o resto das notas, né? Quando você já está estudando um pouco mais de modos gregos, fica um pouquinho mais fácil, mas assim, a troca do acorde já começa a ficar mais sutil, porque você já está visualizando o braço todo, né? E isso vale para harmonias mais complexas, né? Mas, por exemplo, E outra, você agora pega pro 251. que faz a transição, né? Você pega aquela notinha que faz a transição que você fala, nossa, que sacada. Exatamente, né? exatamente. Isso é muito massa. Aí outra coisa que ajuda, depois que você mapeou isso bem, é o seguinte, você passar a fazer as escalas com a semicolcheia, o dobro, né? Se antes a gente tinha uma nota por tempo, agora a gente vai ter duas. E tava assim, ó, pá, 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 agora vai ter paca, 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 paca. Duas notas, né, por tempo, e aí você faz a escala grau conjunto, escala grau conjunto. Só que na troca, você começa sempre com uma nota do arpejo. E a nota mais próxima. Então, por exemplo, comecei em dó aqui, ó. Tudo vou só descer, ó. E a próxima nota mais próxima do tom que eu vou é o dó sustenido. Eu vou voltar pro ré. Eu sempre penso no arpejo. Sempre penso na próxima escala e no próximo arpejo. Então agora eu vou pro ré. Uhum. Aqui eu tenho a quinta do ré aqui embaixo. Sol, né? A tônica de sol. Agora dó. Mi, né? Que é a terça de dó. Subir, dó. Agora eu tô em ré menor. Ré menor. Então eu vou pensar qual nota do arpejo de lá 7 tá mais próxima. No caso é essa aqui. Só que eu tô usando a escala de ré menor. Aí depois eu volto pro ré pensando em escala maior. Então, é assim, é esse o jeito que eu sei que pode estar confuso agora tal, mas é esse o jeito que eu encontrei, não que eu encontrei, né, me ensinaram, né, na verdade, na fundação é uma das formas que a gente acaba fazendo, né, mas assim, é uma forma que eu percebi que me ajudou muito. Uma Pode fazer. pergunta. Tá, então, se for traçar um diagrama assim, então a gente tem escala maior de dó, aí depois, desculpa, travou um pouquinho, eu não entendi depois o que você fez com a solução do Lá com sétima. Lá com sétima tinha Ré menor harmônico, e daí depois... Ré menor harmônico. Ré menor Certo. harmônico e depois Ré menor, que tá dentro, pensando em dó maior, né? Sempre privilegiando os arpejos. Você acaba de me tirar uma dúvida enorme que eu tinha, assim, porque eu sempre vi o pessoal falando de improvisação sobre arpejos e eu pensava que era outra coisa, assim. A minha escola de improvisação, ela veio assim, ela é muito louca, porque meu pai, como a gente já conversou antes, meu pai tocava, né? E o meu pai pegava as guitar player, chamava, vem cá, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, improvisação, ó. Tem que improvisar, tem que improvisar. Só que ele não sabia improvisar. Ele tocava as músicas lá do The Shadows, do The Ventures lá, e ele sabia solar, tocava bem, mas na hora do improviso não saía nada, né? Tem que improvisar, tá vendo lá, ó? Quando você escuta a música, escuta o improviso, escuta o improviso. Aí, então, a minha escola de improviso ela é uma escola... Não tem escola, na verdade. Depois que eu fui estudar com o Luciano lá que na verdade ele me pôs os pingos nos is, ele falou, olha, né? Aí ele foi moldando e foi falando para mim, olha, ele foi dando nome aos bois, Gabriel. Ele foi dando nome aos bois. Muito massa, muito massa. Mas, assim, deixa eu dar um breve briefing, falar um pouquinho de como eu comecei a improvisar. Manda ver. A primeira coisa que me veio na cabeça, como eu tocava as músicas do meu pai, e como eu sempre fui um cara mais do rock, foi a pentatônica. Então a pentatônica eu pegava o teclado e fazia só as notas pretas, né? E que é uma pentatônica já, né? E aquilo ficava na minha cabeça. Eu falava, nossa, tem sonoridade japonesa. E ficava ali. E, enfim, quando eu peguei a guitarra, né? A pentatônica de Mi com corda solta logo saiu. E o pai falou, isso é uma pentatônica. Aí começou a fazer sentido para mim improvisar. Total, Daí total.
o que empurrou eu para fazer foi localizar os pontos de bend. Porque através dos pontos de bend nunca dava errado o que eu fazia. Quer dizer, às vezes dava bola na trave, né? Mas se você for pensar na penta, né? E daí, a partir desses pontos de bend, eu acabei desenvolvendo, por não ter tanto acesso no começo, várias formas de pensar. Essas várias formas de pensar no improviso, eu acho que até mandei para você, né, um esboço ali, Uhum. elas foram fazendo parte da evolução do meu improviso de uma maneira muito arcaica, assim, porque na verdade eu tinha que me virar e quando chegou a hora de ensinar, eu tive que retomar tudo isso. Eu falei, como é que eu vou ensinar o cara a improvisar? Então, voltando aos Pode crer, pontos de pode bend, crer. se você for pegar a pentatônica, né? Deixa eu pegar, né? Você vai ver que tem aqui sempre as regiões de um tom e meio. E se a gente fizer bends nela, a gente vai ter sempre soluções que finalizam em intervalos que fazem parte do acorde, né, no caso Lá Muito menor. bom, Então, muito esses bom. pontos de bend foram a minha salvação e eu ficava muito neles, né? Sempre concluindo na tônica. No caso da segunda corda, conclui na tônica, né? A terceira corda vai concluir na quinta justa, né? E aqui na primeira corda, a gente tensiona para a quarta justa e depois volta para a terça menor, né? Cara, Então, só para constar, é interessante, porque quando eu comecei a improvisar eu também foi apresentada a pentatônica, né? Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Mas assim, uhum. antes de eu saber o que eu estava fazendo, eu não pensava, tipo, esse bend vai ser de meio tom, de um tom, vai dar na quinta. Eu não pensava isso, né? Eu tava começando, novinho. E, Só cara, eu sentia, né? descobri essas coisas que você falou, eu descobri tudo na marra, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar. Hoje em dia, pra mim, é claro, né? Tipo, aqui fica legal o bend de meio tom, porque tem a Blue Note, né, tal. Mas, tipo assim, só que antes eu fazia na raça, e tinha uns lugares que eu vi que não ficava legal. Tipo, lá, fazendo o São próprio lá coisas não que ficava você legal, tá percebe de ligado? ouvido, que são coisas que percebe de ouvido e que depois, quando você estuda a teoria, vai fazer todo sentido o porquê, né? E daí a gente fala, não, Uhum, totalmente. depois a gente estuda os desenhos da penta e vai ver que essas regiões de um tom e meio, que são os pontos de bend dos desenhos, estão em todos os desenhos, né? Então, a primeira, acho que a forma, como eu passo para os meus alunos é, cara, faz a penta. Passeia pela penta, né? Passeia, brinca pela penta, né? Pode ser em colcheia, pode ser em tercina, pode ser em semicolcheia, mas finaliza com bend, né? Sempre resolve, né? Então, essa brincadeira de sempre resolver, e claro, né? A minha realidade é um pouco mais, né, bluseira, não é tão jazzística, não é tão sofisticada, Não, mas mas tô achando mal massa. mas ela tem uma, assim, faz o aluno logo de cara, putz, esse som eu conheço, porque eu já escutei música assim, sabe? Então tem aquela lance da associação. E assim, depois vem várias outras formas de pensar improviso, inclusive se a galera quiser anotar as formas de pensar improviso, depois, se vocês quiserem que eu responda, né, para também não me alongar muito, né, eu vou falando, né, o ponto de bend que eu acabei de explicar, uma outra forma que encontrei logo depois de sair daquele marasmo, porque quando a gente começa a repetir muita coisa, a gente começa a ficar, né, tô de saco cheio, quero aprender alguma coisa diferente. Foi começar a pensar em técnicas. E mesclando essas técnicas, que é uma coisa que tipo, aconteceu um pouco ao mesmo tempo. Então você vai juntando todo aquele apanhado de técnicas que você tem como hammer-on, bend, pull-off, slide, tap, Totalmente. aquelas técnicas malucas que a gente, né, vê os caras fazendo, que a gente quer imitar também, vai acrescentando. Então, pensar em técnica na hora do improviso faz com que você tenha saídas, porque nem sempre você tá criativo, né? Então, às vezes, você tem que achar soluções rápidas para que você resolva aquela solução, principalmente ao vivo, né, no palco. Então, às vezes, a pensar, agora eu vou partir para um trinado, né? Eu vou partir para o hammer-ons, eu vou partir para os pull-offs, agora eu vou fazer uma frase em tapping. Então, você vai ordenando o seu improviso de uma forma que ele vai ficando organizado. Aí, depois que passou por essa fase, veio outra forma de pensar. Eu já falei, né, do ponto de bend,
falei de pensar em técnicas, e a outra forma de pensar foi pergunta e resposta, que é uma coisa que não importa, né, o nível que você está, o pergunta e resposta, não importa a escala, você faz uma pergunta e depois você responde. Falando em pentatônica, né, falando de maneira simples, a pergunta seria algo que você, né, como se fosse um diálogo, né? Você faz aquela pergunta e não resolve, né? E depois vem a resposta resolvendo. Então, de maneira super simples, usando uma penta, usando só 5 notas ali, você já consegue aplicar essa pergunta e resposta. Né? Então, isso muito massa, muito massa. Prolongando, mas não sei se deu para perceber aí, pessoal, essa questão das perguntas e respostas. Né? E depois, aí, quando você começa a tentar perguntar e responder, né, vem uma outra forma de pensar improviso. Anota aí, pessoal, já falei de ponto de bend, de técnica, de pergunta e resposta, e agora vem intervalos, né? Porque chega um ponto do seu estudo que você precisa entender qual sonoridade que cada intervalo tem. Então, você vai por exemplo, a nona, qual que é o som que a nona tem? Então você vai tentar buscar um improviso, sempre resolvendo na nona, sempre tipo aceitando aquela nota como ela é, né? Às vezes tem umas notas que dão na trave, porque elas são avoid notes mesmo, né, Gabriel? Exatamente. Me corrija se eu tiver. Exatamente. A sexta, a quinta, a terça, e às vezes bate na trave, né? Às vezes é só para puxar uma ou descer uma, enfim, que você acaba tendo esse lance de resolução. Mas esse lance dos intervalos me fez conhecer as escalas mesmo, né? Você forçar a barra ali, né, para finalizar numa sexta, para finalizar numa nona, né? Às vezes numa quarta aumentada, quando tiver, né, a possibilidade, numa sétima, né, dependendo do modo grego ou dependendo da situação que você está. E por fim, então, essa forma de improvisar sobre arpejos, mas confesso para você que a forma que eu pensava é bem mais primitiva, assim, não é tão usando, ela ainda não é usando o 2-5-1, ainda não é usando o dominante, ainda, né, explorando o campo harmônico, ainda fazendo essas brincadeiras dentro do campo harmônico ainda, mas já deu um aulão ali para mim, já tirei minha dúvida já com você. Não, enfim, para finalizar, existem ainda algumas possibilidades, né, que eu acho que dentro do blues que é bem interessante, que para quem toca blues é muito importante, que é aprender a improvisar no modo mixolídio, no jônio, no eólio, forçar a barra de trocar sonoridades, né? Por exemplo, você está tocando lá num Lá maior, mas num Lá maior com sétima, mas fazer uma penta de Lá menor, né, que tem aquela sonoridade sim, total. Mesclar aí. E quando for trocar os acordes, ir junto com os acordes, porque essa mais ou menos foi a minha... foram percepções assim que eu tive que ter sozinho, que só depois o Luciano Dallasta lá foi lá e colocou o ping nos is, né? Que são também maneiras de improvisar que daí você aplica em qualquer outra situação, né? Com certeza. E é interessante, porque, tipo assim, eu tô gravando meu curso, né, o Fórmula da Impulsão Consistente, e aí, tipo assim, eu tô pensando porque eu separo ele em 3 graus, né, e assim, no primeiro grau, a ideia é você saber improvisar utilizando a tonalidade, só a tonalidade, sem pensar em acorde por acorde ainda, apesar de eu já dar uma boa introdução de teoria, explicar até, sei lá, harmonia funcional. Basicamente, você vai entender, tipo, o campo harmônico, né? Tipo, do zero, as notas, aí depois intervalos, formações, tudo mais, até o campo harmônico menor e a harmonia funcional. É até aí que eu vou, mais ou menos. Antes de entrar em modos gregos, em notas, em dissonâncias, nada, isso eu deixo para outro lado. E aí, o que acontece? Lá eu estruturo assim. Eu primeiro dou um módulo de teoria, que eu explico tudo isso. O segundo depois eu dou um módulo de ferramentas, que eu ensino o cara a aprender a escala maior,
a escala maior, na verdade, é o que eu considero, o que eu falo, que eu chamo de 5x12, né? Que é você dominar as 5 regiões do braço pelos 12 tons, né? E o negócio é o seguinte, por exemplo, eu falo pro cara, ó, isso aqui é a escala de... Eu ainda tô gravando essa parte tal, né? Mas, por exemplo, eu falo pro cara, ó, aqui é a escala de Dó maior. Né? Por exemplo, aí dentro dessa escala, você vai ter os arpejos maior que sétima maior, eu falo já com as tétricas, né? Maior que sétima maior que sétima menor que sétima menor e meio diminuto. E aí você vai achar esses arpejos dentro dessa escala. Tipo o campo harmônico todo. Opa! Ah, peraí que eu tô tentando levantar aqui a guitarra. Tudo bem, é live, pode sair. Tipo assim, ele entender que esses arpejos, porque eu vejo muita gente ensinando, por exemplo, vou te ensinar um arpejo maior que sétima maior. Eu faço dó aqui. Aí eu falo, vou te ensinar um arpejo menor com sétima menor. Aí eu faço dó aqui. Só que dentro de dó, quando for fazer uma situação real, você vai estar olhando escala, você não vai estar olhando acorde. Muito provavelmente você ainda não vai estar olhando acorde por acorde. Então, se você já souber aprender, por exemplo, a fazer um menor já em Ré, no contexto dentro da escala maior, é mais fácil para você botar em prática, saca? Você saber e fazer isso pelo braço todo, né? Então, eu ensino assim, e aí depois eu entro, mesma coisa eu faço com os acordes e suas inversões. Por exemplo, e tudo pensando no braço inteiro, mas, por exemplo, Dó maior... Ó, Dó maior melhor ainda, vou fazer já com as inversões, ó. Dó maior, primeira inversão, desculpa, fundamental, primeira inversão, segunda inversão e acho que aqui vai ficar ruim de fazer, deixa eu pensar em um outro jeito de fazer. E com o baixo aqui, ó. E a terceira inversão. Aí Ré menor, a gente vai ter aqui, ó, fundamental, primeira inversão, cadê o... Primeira inversão, com baixo na quinta aqui e com baixo na sétima. Mi menor, vai ter aqui tônica, inversão, primeira inversão, né? Segunda inversão e com baixo na sétima. Fá, tônica, primeira inversão, segunda inversão. Esse aqui fica ruim de fazer. Dá para fazer, deixa eu pensar um jeito mais fácil. Por exemplo, aqui, e a com baixo na sétima. Então o negócio eu faço isso por todo o campo harmônico em cada região. Mesma coisa, Dó, primeira região, segunda região, desculpa, segunda região, primeira inversão, enfim, vai fazendo por todo o braço. Então eu junto todo esse conhecimento de acordes, gosto de pensar assim, o cara estudar a escala maior junto com as tétrades, junto com os acordes e junto com a penta em escala menor. Ele saber que o Dó maior está aqui, saber que a escala menor está aqui, saber que a escala menor é a escala maior vindo de outro ponto, saber que a penta é a escala menor ou maior tirando o trítono, né? Para quê? Porque ela tem recursos, né? Tem muitos recursos. Talvez seja uma parte chata, porque é um ensino regrado, é um ensino que a gente vai pensar, tipo, tá se preparando para fazer de tudo, né? Essa é a verdade. Vai ser um momento chato, você vai ter que decorar shape pra caramba. Só que a parada é que a gente vai usar tudo isso, né? E aí, tipo assim, na parte de teoria, eu tava começando a explicar como é que funcionava o improviso. Na teoria, né? Já tava adiantando isso. E aí eu tava pensando quais recursos dá pro cara que tá começando. Achei muito massa, que foi muito dessas coisas que você falou, achei bem legal. E aí alguns recursos, já que eu não foco em Paint, eu ainda coloco algumas outras coisas, mas assim, por exemplo, o primeiro recurso que eu falo que o cara vai aprender a fazer é motivo, né? Que você deve saber bem o que é. Que a ideia é a gente pensar em pequenas frasezinhas e desenvolvendo, né? Por exemplo, vai.
eu fiz um motivo, né, que foi acho que foi esse o primeiro motivo, e aí eu vou desenvolvendo coisas parecidas, pensando em intervalos, né, por exemplo, fiz uma tônica, sétima, né, sétima, tônica e segunda, então eu posso fazer a mesma coisa, tônica, sétima, tônica e segunda, então pensando em intervalos, pensando em ritmos, pá, né, então eu desenvolvo pensando em várias coisas, acrescentando uma nota, né, então, tipo, enfim, isso é uma das primeiras coisas que eu vou trabalhar, é o motivo com o cara, né? Para o cara já começar a pensar em improvisação de uma forma mais musical. Cantando, né? O cara cantando acho que ajuda muito, né? Eu acho que cantar ajuda a gente a ouvir esses motivos, né? Outra coisa é as progressões, né? Por exemplo, progressões de 3 notas. Progressões em terças. Progressões em quartas. Em quintas. Não que tenha todas muito bem resolvidas, né? Mas assim, ensinar o que é, né? Que é interessante e tudo mais. Que é quase um motivo, né? Só que é um motivo em graus conjuntos, né? E pode falar. A abordagem do mais bluseira, mais rock, já vê esses com padrões, né? Isso, exatamente, os padrões. Frita já em cima disso aí. E é interessante, cara. Interessante porque esses motivos, esses usos de intervalos, ele já dão uma sonoridade muito interessante. Já entrega já qual que é o modo, qual que é a escala. Exatamente, né? Exatamente. E o melhor de tudo é que quando a gente faz padrões, a gente não precisa se preocupar com a void notes, porque a melodia é muito forte, né? Não sei se você já ouviu falar de outside, né? Imagino, né? Sim. Então, a grande diferença de você fazer um outside que funciona e um outside que não funciona é a veia melódica. Se você tem uma veia melódica muito forte, o outside funciona. Então, uma veia melódica muito forte é uma progressão. O que é uma veia melódica muito forte? É algo que a melodia é tão forte que ela por si só funciona independente da harmonia. Então, por exemplo, estou aqui tocando, vai, dá um exemplo com o outside, né? Então, tipo assim, é uma veia melódica tão... Eu fiz um padrão, né? Sei lá, alguma coisa do tipo. Mas é uma veia melódica tão forte que mesmo saindo da escala, ela meio que se justifica, saca? Mas se souber terminar, né? Se souber terminar em uma nota boa, tal, aí é melhor ainda. Mas, assim, a progressão também funciona assim. Então, mesmo que você esteja num frígio, que tem várias notas evitadas, no eólio, no jônio, tem várias notas, as avoid notes, né? A progressão ainda funciona, porque a veia melódica é muito forte. Né? Por exemplo, você pode estar... Outro exemplo de progressão interessante em tétrades. Ou em tríades, né? E aí, tipo assim, posso estar em qualquer tom, qualquer acorde. Eu posso usar essas tríades à vontade, porque não vai dar pau com a harmonia. Mesmo que tenha void notes, né? Então isso é bem massa. Então eu gosto bastante dos padrões, explicar, o cara criar padrões, né? Não gosto tanto, eu provavelmente vou passar alguns exemplos, mas acho legal o cara criar. Pode criar, tipo, vai dois, tipo, sobe duas notas e vai pra terça e desce uma, tipo. Sei lá. Sei lá, enfim. Falar pro cara, estimular o cara. Oi? Como se fosse uma arpegiatura? Mais ou menos, mais ou menos. Eu dei um exemplo, né? Mas poderia ser qualquer coisa. Se fosse de 5 notas. A ideia é o cara criar, né?
em 5 notas é massa. E aí a terceira, então, tipo, eu vou falar de motivo. Escala, no caso. Isso, Sempre... isso. E é tipo assim, então esse é outro recurso que eu vou explicar bastante no módulo de improvisação. Outro recurso que eu vou falar dos arpejos em si, você utilizar arpejos, porque independente de ser a voz, claro, quando a gente não sabe ainda os modos, qual acorde não combina com o quê, a gente vai dar muita trave, né, como você falou. Mas assim, mesmo assim eu acho o arpejo uma coisa muito bonita, né? Então você tá lá improvisando. Sei lá, você meteu. Tudo bem que eu usei alguns cromatismos, né? Mas assim, você meteu um arpejo é massa, saca? Você tá lá, mesmo que você não saiba muita coisa, sempre ajuda na melodia um arpejo, né? Quase tudo eu fiz grau conjunto, né? Eu fiz um arpejo e já ficou super bonito, né? Então é tudo tipo subir dessa escala, só que com o arpejo ficou legal, saca? Então eu vou lembrar disso. E o ritmo? O ritmo, acho que eu vou ficar principalmente nesses 4: motivo, progressão, arpejos e ritmo. E o ritmo no sentido de você usar o ritmo como sua principal. Existe um ditado que o negócio é o seguinte: falam que é melhor você ter um guitarrista ou um músico que tem péssimas notas e um baita ritmo do que o cara ter as notas mais bonitas e o ritmo não tão legal. E eu acredito muito nisso, muito nisso. Eu acho que se você tem um ritmo preciso, mesmo que você erre algumas notas, se você souber usar o ritmo a seu favor, tem um diferencial. E aí aqui eu penso você usar o ritmo como seu maior recurso. Por exemplo, né, você está lá improvisando. Você vê que tipo, eu fiz poucas notas, mas tô usando o ritmo, e isso pode ser muito massa, saca? Claro, precisa estudar, tem que saber fazer o negócio. Então eu tô pensando assim em explicar cada uma detalhada, falar para o cara ficar um tempo estudando cada uma separada e depois a gente estudar formas de ordenar isso no solo, né? Porque também também pode ficar muita informação, né? Mas eu acho. Mas é melhor ter bastante do que ter pouco, né? Mas eu achei Não tem, interessante a forma que você falou, porque eu levei uma zorbada sua, na verdade, agora, e assim, confesso que realmente faz muito sentido o que você falou. Porque quando você conhece a escala maior numa região, e daí então você conhece os arpejos a partir dessa região, né? Não fica aquela coisa que o próprio pega guitarra tem, né? Às vezes, né? Vamos estudar lá, então, o arpejo do shape de dó menor. Então, a gente vai lá e faz isso em 5 de quartas em todo o braço. Isso é massa. E eu pretendo fazer assim também. A única diferença é que eu prefiro... Você falar, assim, eu até percebo, até acho que eu acho até melhor essa forma que você falou. Primeiro que é mais prático. Você encurta um monte de tempo, né? Só que também não tentando defender o que eu fiz, mas eu estava fazendo um paralelo, né? Por que eu fiz desse jeito, né? Mas na verdade foi pensando numa dificuldade que eu tinha, porque o Luciano também chegou para mim e falou: ó, Bonfa, falou desse jeito que você falou, mas só que não entrava na minha cabeça. Quer dizer, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu não conseguia pôr em prática porque eu não tinha aquilo de fazer, né? E realmente eu acho que é tudo uma questão, assim, às vezes também de você da forma de raciocínio de cada pessoa, porque varia de pessoa para pessoa. E eu sou uma pessoa que demora muito para flagrar a parada, assim. Eu preciso lá martelar para conseguir entender, sabe? Eu preciso fazer tal, ser metódico, fazer aquele negócio para não, tá, agora sai aquela parada. Total. Que você
tem uma facilidade muito grande, né? E realmente como é massa esse lance, Gabriel, de você realmente passar a escala maior, já passar os arpejos que estão ali dentro da região, passou para o outro, né? Você fez ali em uma Mas tonalidade. eu também, eu vou separar de certa forma também. Eu também pretendo passar, por exemplo, primeiro todas as regiões da escala maior, depois a da menor, mas linkando com a região da maior que o cara já sabe, né? Tipo, linkando, eu acho que o grande lance é que é a mesma coisa. A única diferença é que eu vou buscar ao máximo linkar tudo, saca? Mostrar que o arpejo que o cara tá aprendendo está dentro da escala, né? Mas, por exemplo, eu vou falar, eu não vou, tipo, por região. Porque eu acho que se eu for por região não vai ficar tão legal. Eu vou fazer, tipo, por cada assunto, as 5 regiões, só que sempre lembrando o assunto anterior para tentar ficar o raciocínio junto, né? E aí, depois que o cara souber todos os shapes, de tudo, aí se ele tenta fazer esse raciocínio que eu fiz por região, de saber de fazer, tipo, a minha meta é que o cara consiga fazer a penta, a escala maior, todos os arpejos e todas as inversões de todos os acordes do campo harmônico em cada região. Essa é a minha meta. Não sei se vai dar certo, Cara, não sei quanto tempo demora, mas. tenho certeza que vai dar certo. Inclusive, eu tô ansioso aí para quando lançar aí, cara, vou estar acompanhando aí, ó, eu vou querer o meu também. Manda pra mim, é uma graça. Vamos conversar Eu depois. também. Não, ô, vou ficar de olho nas promoções aí para pegar no precinho massa. Faço Não, questão de não, para pagar. você está ligado que. Para você tá ligado que Gabriel, é barato. Nossa. Gabriel, é interessante que quando a conversa ela vai rolando, você já foi respondendo várias perguntas que eu tive, né? Acho que a gente já. Eu tinha uma pergunta, né? Quando falta criatividade, eu acho que a gente já colocou ali, né? Quando falta criatividade, você vai para as linhas de raciocínio, né? As que eu falei ali, as que você mencionou, né? Dos motivos, dos saltos, dos intervalos ali, dos padrões, né? Saltos. Pô, E é legal. Isso, na verdade, eu deveria até pensar, porque isso que você falou de saltos de intervalo é interessante pra caramba, né? Pra caramba, né? Porque e é até legal pensar nisso na hora até de motivos, né? Porque você faz, meu, um salto longo é tipo que nem manhã de carnaval, né? Que começa com uma sexta menor. Meu, esse salto já é uma puta melodia bonita, só o salto, né? A sexta menor. você Então, já tipo vai assim, mandando seus ali, já vai roubar, vai pôr na banca. mas assim, eu achei bem interessante, né? Porque realmente os saltos ajudam muito a fazer melodias legais, né? E eu bato muito nessa tecla que você falou de quando faltar criatividade. Eu bato muito na tecla que o músico não pode depender de criatividade, saca? Não pode depender de inspiração, principalmente para improvisar. Principalmente se o cara trabalha com música, né? Que nem eu ia tocar na noite constantemente e praticamente era pago tudo bem, tocar as músicas, mas para improvisar, né? Era muito, principalmente em bar, assim, a gente fazia que às vezes ficava 3 horas tocando, a gente improvisava bastante, né? E se eu vou depender de criatividade e inspiração para fazer isso, eu tô lascado, né? Porque se eu tô num dia mal, briguei, fiz alguma coisa e tal, como é que eu vou fazer para E é improvisar bem interessante para porque conseguir, também né? você já pessoas de Ô, improvisar. Fernando, dá para repetir? Deu uma cortadinha aqui. Sim, você já, na verdade, não, você não respondeu essa, tinha respondido a outra, mas eu queria fazer uma última pergunta para você. O que impede a pessoa de improvisar, na sua opinião? Assim, porque tem pessoas que assim, não improvisam, na sua opinião. Mas no sentido de tentar e não conseguir, ou da pessoa não ir atrás disso? Nos dois, bom, de modo geral, o que faz as pessoas não improvisarem? Ó, eu acho que assim, Vou pegar mais. primeira coisa, uma das coisas que eu percebo que o pessoal ainda não entendeu, muita gente ainda não entendeu, é justamente o que eu falei no começo, que a improvisação é uma coisa que te leva à expertise nos assuntos, né? Se você estuda escala maior e improvisa com a escala maior, você vai ter muito mais fluência do que se você não improvisa, você usa só quando precisa em alguma coisa. E eu acho que muita gente tem o sonho de tocar as músicas que gosta, né? Tem o sonho de. O cara não. O sonho dele não é necessariamente compor.
e também não é necessariamente tocar em banda, só às vezes o cara nem sabe que dá para fazer, né? Interessante, quando eu comecei a tocar guitarra, eu nem, tipo assim, eu tocava várias músicas que eu gostava, né? Na época eu gostava de rock, comecei com 10 anos e ficava tirando as músicas. E aí, quando eu descobri que dava para improvisar, minha cabeça fez... Só que eu não sabia até então que era possível improvisar. Que eu vi os caras fazendo os riffs de rock que eu gostava, e os solos, eu achava que era um negócio tentativa e erro, saca? Então, eu acho que uma das duas coisas que fazem o cara acabar não buscando improvisação, a primeira é não saber nem que é possível. Às vezes o cara acha que o cara fica testando um monte de coisa até dar certo, e depois de fazer tanto isso, uma hora dá certo. Eu conheço gente que é assim, não tem problema, é o momento de cada um. Tem pessoas, já conversei com pessoas que falavam que não sabia que dava para improvisar, não sabia que tinha escala, não sabia, né? Então, assim, isso eu acho que é uma das coisas que muita gente gostaria de improvisar, mas não sabe que é possível. E eu acho que tem muita gente que não tem essa vontade louca de criar com música, mas quer tocar as músicas que gosta. E eles não sabem o quanto a improvisação ajuda nisso também, né? Porque com a improvisação você acaba tendo que estudar acordes, campo harmônico, tonalidade, escalas. E quando você tem, por exemplo, uma certa técnica numa escala maior, quando você vai tirar um riff que está dentro da escala maior, você meio que por tabela já vai ter uma boa noção de como faz esse riff. Se você tem uma certa técnica pentatônica, você vai tirar um solo que o cara usou a pentatônica, você meio que já vai também ter uma, né? E isso vai te ajudar a tirar a música de ouvido, a ter técnica para tirar. É quase como se o cara quisesse aprender música, aprender a ler. É quase como se o cara quisesse aprender a ler decorando palavra por palavra, ou frase por frase, né? Escrevendo, desenhando as frases, ao invés de aprender as sílabas e as vogais e as consoantes, né? De saber como é que soa cada pedacinho, né? Na minha percepção é isso. Então eu acho que assim, eu acho que ou o cara não sabe que é possível, ou o cara ainda não percebeu que ele vai ter muito mais facilidade de tirar as músicas que ele gosta se ele souber improvisar, saca? Além de todas as outras coisas legais, assim, da improvisação. Então eu acho que essas duas coisas fazem o cara não buscar improvisação. Agora, o que eu acho que mais atrapalha as pessoas de tentar improvisar e não conseguir, né, os caras que já sabem que precisam improvisar, quer aprender a improvisar, tenta e não consegue, eu acho que é uma mistura de estudo desorganizado, né? Eu acho que falta de método, né? O cara aprendeu a pentatônica na internet, sobe e desce a pentatônica e acha que não sai nada. E talvez não saia mesmo, dependendo do jeito que o cara aprendeu, né? O cara sabe uma escala, mais ou menos, então isso eu acho que atrapalha muito. Ou às vezes ele, tipo, sabe um monte de arpejo, um monte de escala, às vezes o cara quer... Opa, beleza, que eu vi que deu uma travada. Mas às vezes o cara quer, tipo, tocar a menor melódica e não sabe nem fazer música com a penta ainda, com a escala maior. Eu acho que fica procurando a escala mágica. E não existe escala mágica, né? Nem pro jazz. Eu vejo o cara chegar assim pra mim e falar, pô... O cara vai ficar passar a vida inteira, né, procurando. Não vai. Exatamente. Tipo, eu até no jazz, eu vejo o cara que chega assim pra mim, cara, qual escala eu uso pra improvisar jazz? Que eu não consigo. Eu falo, meu, se você usar a escala maior bem, já dá pra tocar jazz, tá ligado? O cara procurando a escala mágica, mano. Essa eu nunca tinha escutado, então, essa é boa. Né? Então, assim, isso eu sinto também. O cara acha que tem uma escala secreta que se ele tocar vai dar certo. Não é isso, né? Então, eu acho que o que mais atrapalha os caras que tentam improvisar e não conseguem é essa desorganização de método e não buscar fazer música com coisa simples, né? Não buscar... Eu acho que esse é o grande ponto. Tipo, você... Cara, eu acho que o cara tem que saber... tem que entender a guitarra inteira. Eu acho que o cara tem que saber todas as regiões da guitarra. Só que quando o cara vai começar a improvisar, você precisa saber uma região só e ficar nisso até você conseguir fazer música com isso. Depois você vai para outras, né? Então, tipo assim... Inclusive, no meu curso eu vou recomendar isso, né? Estudar um tempo em cada região. Porque eu acho que se o cara se expande tudo, o cara sabe o negócio todo, e aí nunca para estudar cada uma, ele meio que não vai estudar nada, né? O estudo fica diluído. Eu acho que, então, no geral, eu acho que é isso. Desorganização, overdose de informação e buscar a escala mágica. Eu acho que isso atrapalha demais quando o cara quer. Ao invés de buscar os recursos, entender o que é um motivo, melodia,
sei lá, em pensar nesse tipo de coisa, progressões, arpejos, esse tipo de coisa que realmente faz a improvisação ficar legal, né? É, acho que a internet com as várias soluções mágicas, né? Eu tenho aqui uma escala mágica aqui para você, eu tenho aqui uma pílula aqui para você que vai resolver todos os seus problemas. Isso aí, cara, fuja, louco. Isso Eu não, acho, né? eu acho até engraçado, O porque quando eu tava fazendo meu curso, que pode falar. só para finalizar, o que existe são professores que você se conecta e que vão te levar para um lugar que você quer. E também uma coisa que eu estava pensando esses dias e que achei interessante também para complementar, as pessoas às vezes falam, elas não percebem a importância de se buscar um mentor, de se buscar alguma pessoa em que você se espelha, e, e porque elas pensam, eu vou ser só autodidata, autodidata. Beleza, você pode ser autodidata, realmente você vai, com o tanto de informação que você tem, você vai chegar mais longe do que há 10 anos atrás. Só que vou falar uma coisa para você: se você pensa que você quer ser autodidata, vai dar tudo certo. Enquanto você está tentando ser autodidata, tem professores que estão sendo melhores, que estão conseguindo explicar melhor e de uma forma muito mais prática, e estão evoluindo junto com a internet e estão fazendo alunos tocar muito mais rápido, muito melhor e usando toda essa informação, canalizando essa informação, fazendo com que você evolua muito mais rápido. E eu acho que é o caso do Gabriel aí. E quem Não está aí, imagina. Mas é aproveita, engraçado que eu né, falo esse exatamente isso, né, pro cara autodidata. Eu falo exatamente, cara, o tempo que você tá aí gastando tentando inventar a roda, você podia estar gastando aprimorando, porque não é só você exatamente. saber qual escala você vai usar, entender, agora eu sei, entendi o campo harmônico, entendi modos, não é só entender. Entre você entender e você conseguir fazer isso bem, exige muito tempo. Então, o tempo que o cara tá gastando tentando descobrir o que o cara precisa aprender, ele poderia já estar gastando botando em prática o negócio, né? Então é embaçado mesmo. E então, eu queria falar que nem quando eu fui criar meu curso, uma das coisas que falam que é legal quando você vai criar um método é você criar uma proposta, né? Uma Roma, né? Que a gente fala, né? Que tudo leva a Roma, né? Então é tipo um desejo que o aluno vai querer chegar e você tentar resumir isso em uma frase. Isso é legal. E falou que quanto mais específico, melhor. E muita gente usa a especificidade com tempo. Você vai improvisar, você vai improvisar em qualquer música em, sei lá, 2 meses. E aí eu falei, cara, eu posso prometer algum tempo pro cara? E depois de pensar, eu descobri que eu não posso prometer. Eu posso prometer que o cara vai chegar mais rápido do que sem o curso. Chegar bem mais rápido, de repente. Mas esse mais rápido pode ser 1 ano, pode ser 2 anos. Para algumas pessoas é muito rápido, para outras pessoas é muito tempo. Mas eu não posso prometer menos que uma baita transformação no jeito que o cara toca em menos de 1 ano. Eu não consigo. Comigo não foi assim. Tudo bem que comigo foi mais difícil. Foi o método tradicional, fazer um curso toda semana, não sei o que e tal. Eu acho que o curso online, a vantagem é que o conteúdo fica tudo de uma vez, né? Você não precisa ficar esperando chegar no próximo, na próxima aula e tal, né? Mas o negócio não consigo prometer menos tempo, porque não tem fórmula mágica. O que tem é método e você fazer. Eu posso ter o melhor método possível, né? Eu me esforço para fazer o melhor que eu posso, mas assim, eu poderia ter o melhor método do mundo. Esse método não vai fazer você tocar, tipo, pra caramba em 1 mês, tá ligado? Não tem como isso. Exatamente isso. E não tem pílula mágica, né, nesse processo. Por melhor que você seja, independente do professor que seja um Kiko, que seja, né, não tem essa. Tudo depende do aluno pegar, de se conectar, de aceitar, por exemplo, de propósito, de realmente, né, confiar e seguir aquilo que o professor está falando. Quando se quebra essa conexão de aluno e professor, é difícil, né? É difícil seguir em frente até também, né? Então, confie no seu Exatamente. professor, né? Isso, E siga o isso é caminho. louco, né? Isso é louco porque quando eu lembro, às vezes, as coisas que eu vacilei quando eu estava estudando. Porque a gente. Não sei qual que é a dificuldade que a gente tem de seguir o que o cara fala. O cara fala, meu, estuda isso essa semana e você vai estudar outro bagulho, mano. E hoje em dia eu vejo várias coisas que.
era assim, tipo, às vezes eu chegava na aula nervoso, e na fundação era mais porrada, né? Porque lá, cada uma vaga que você tinha outros 100 esperando sua vaga. Então, se você reprova, você perde a vaga, né? Então, você tem que estudar mesmo, assim, senão tem prova, né, lá no curso que eu fiz. E aí, tipo assim, eu fico pensando, meu, eu chegava nervoso porque eu não tinha estudado e eu tocava guitarra a semana inteira. Por que que eu não estudei o bagulho que ele mandou? Se vai me... Tudo bem, tem coisa que é chata, mas tipo assim, pô, isso vai me render tanto daqui a um tempo, né? E hoje tem várias falhas, assim, que eu vejo tocando aqui, tá herdado em mim até hoje, de coisa que eu não dei atenção, a devida atenção na época, né? Interessante isso. Então, não sei qual que é a dificuldade, mas tipo, cara, você tá fazendo aula com o cara, você tá fazendo um curso com o cara, você pagou pra estar lá, tá ligado? Você tá pagando, você tá tirando do seu bolso porque você quer aprender o negócio. Então faz o que o cara tá falando, tá ligado? Faz isso, de preferência arrisca, porque o cara muito provavelmente sabe o que tá falando e você confiou nele, né, pra fazer isso, né? E, cara, a internet tem tanto cara bom. É só uma questão de você encontrar aquilo que a gente sempre fala, né, Gabriel? É só uma questão de você encontrar um cara que você se conecta, né? Exatamente. Então, é só você buscar que você encontra. Muito bom. Tem mais uma pergunta aí? Deixa eu ver que oração também, que a gente já tá... Agora deu uma horinha que a gente tá aqui. Eu acho que já deve estar estourando uma hora já, mas eu queria agradecer, Gabriel. Não sei se tá com pressa, ô, Fernando, que senão eu fico mais uma meia horinha. Faz tanto tempo que eu não faço live que eu não sei se é uma hora mesmo que dura as lives. Mano, o negócio é que eu não sei, porque tem dia que eles me cortam em menos de uma hora. Tem dia que eu fico 1h30. Ontem eu fiquei 1h30 de live e ninguém me cortou. É nada. Então. Então vambora. Vambora. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar, assim? Eu queria saber mais sobre o lançamento aí do seu curso. Eu queria que você falasse mais sobre o lançamento, né? E Massa, quando vai estar massa. disponível. Então, agora a gente está fazendo semana que vem vai começar a semana da improvisação. Desculpa, semana do 5x12. A semana da improvisação é um outro projeto que estou pensando, mas enfim, a semana 5x12. E aí, o negócio a minha meta é o quê? É o cara. Eu quero ensinar o caminho para o cara desenvolver a habilidade de tocar tudo que ele quiser. Porque tocar tudo que você quiser é possível. É completamente possível. Agora, não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é rápido, mas se você estudar do jeito certo, você consegue fazer isso. E para mim, né, na minha metodologia, que as pessoas podem concordar, podem discordar, eu acredito plenamente que se você estudar improvisação unindo todos os conteúdos, você consegue tocar praticamente tudo que você quiser. E se você... Porque a improvisação engloba você entender as estruturas musicais, engloba você entender a teoria musical, você entender... Você ouvir, né? Porque se você não ouve, você não improvisa, né? Você tem que estar ativamente ouvindo a música. E o fato de você estar improvisando também te ajuda a começar a prestar mais atenção auditivamente nas coisas. Então, eu acredito plenamente que se o cara for mais além nesse negócio da improvisação, da maneira que eu vou explicar direitinho, assim, eu acredito que o cara vai criar a habilidade de tocar tudo que quiser. E uma coisa que eu acho fundamental nesse processo de você tocar tudo que você quiser é você entender, através da improvisação, as estruturas e você entender e você saber analisar. Porque, vamos lá, o que pode ser tocar tudo que você quiser? Vamos dar um exemplo. O cara pode ser que ele queira tocar esses solos supervisionados. Não, vou dar um exemplo mais básico. Vamos dizer que o cara quer tocar igual Slash. Esse é o objetivo do cara. Ele gosta muito de Guns N' Roses, quer tocar igual Slash. Tem vários. Né? E aí o negócio é o seguinte. Se você souber improvisar... Total. E assim, se você souber improvisar, não só improvisar, mas se você souber muito bem o que você está fazendo quando você está improvisando, você ter a teoria a base teórica bem sólida, porque você está fazendo, você entender esses recursos de improvisação que a gente estava conversando aqui, por exemplo, seja os bends, seja os motivos, progressões, padrões e tudo mais. Se você souber dar nomes a tudo isso, você consegue entender o que o Slash está fazendo. E se você conseguir entender a concepção, e eu não estou nem falando de tirar a frase, né? Muita gente, tipo, eu quero tocar igual Slash, eu vou tirar o solo e vou pôr as frases dele no meu solo. E aí o que acontece? A parte que o cara bota a frase é mó da hora do solo, só que aí todo o resto não. Porque fica incongruente, né? É tipo se eu fosse fazer um discurso
e decorasse lá uma introdução, fiz uma introdução, li 3 livros do Machado de Assis, fiz uma introdução incrível, decorei o discurso, a introdução do discurso, e depois, quando eu vou continuar o discurso, eu começo a falar de forma coloquial, né? Então, assim, fica incongruente. Então, o negócio é, se você quer tocar tudo que você quiser, e esse é um exemplo, o cara tocar igual Slash, compor e produzir igual Slash, eu acredito que tudo que você precisa saber é ter a base sólida para você conseguir analisar o que o Slash fez, o que o Slash pensou na hora de improvisar. Sacou? Dá nome, porque eu acho que muita gente associa ainda a música como uma coisa, como feeling, como sentimento. E tem muito sentimento. Eu acredito que a música expressa sentimento. Mas além da música expressar sentimento, por trás daquele sentimento tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa mensurável, uma matemática que acontece ali por trás. E se você entender que essa coisa, essa matemática, é o que te traz esse sentimento, você ouve aquele solo do Slash e se emociona quando ele faz a blues note, faz um bend com a blues note e resolve em cima, né, sei lá. Isso aqui, você se emociona com isso. Se você entender que, na verdade, o que te emociona não é o solo, e sim a blues note, você já matou, você já arranjou um recurso novo para você colocar que vai ter a ver com o cara que você gosta, vai ter a ver com... Então, vai ter a ver com o que você quer, né? Então, eu acredito plenamente... Eu estou dando exemplo, né? Esse exemplo. Eu acredito plenamente que, se o cara souber improvisar, ele vai saber dar nome para as coisas, ele vai reconhecer as composições e improvisações dos outros, né? E, assim, o negócio é o cara saber a ordem de estudos que vai te levar isso a ele. Então, para mim, assim, o que eu acredito? Que o cara tem que estudar a escala... em teoria, primeiro o cara entender a teoria, né? Intervalos, notas, enfim, as coisas simples, né? Escala cromática, os intervalos e tudo mais. Depois entender as formações de acorde, os tipos de acorde. Depois entender a escala maior, saber juntar a escala maior com os tipos de acorde para formar o campo harmônico. Entender que existem funções, né? E aí entender o campo harmônico menor, escala menor e tudo mais. Mais ou menos nessa ordem. No curso eu ensino mais ou menos essa ordem. E aí, se o cara matou isso na escala maior, ele tem que aprender a aplicar tudo isso na guitarra, para ele conseguir reconhecer quando o cara estiver usando a escala maior. Depois que ele aplicou tudo isso na guitarra, daquele jeito que eu te mostrei agora há pouco, o cara vai poder entrar em modos gregos, porque ele já vai ter toda a estrutura para entender os modos gregos, né? Depois que ele entendeu os modos gregos, meio que já era. Por quê? Porque, basicamente, na minha concepção, a gente só tem 3 escalas. Escala maior, escala menor harmônica, escala menor melódica. E se você entender que a escala maior tem dentro dela todos esses recursos, campo harmônico, modos gregos, principalmente campo harmônico e modos gregos, você vai entender que na harmônica também e na melódica também. E se você souber mapear tudo isso no seu instrumento, passo a passo para você mapear tudo isso no seu instrumento, as chances são que você vai saber meio que... Você já vai ter condições de tocar tudo que você quiser, tá? Claro que, assim, existem coisas à parte, no processo, né? Recursos de improvisação é uma coisa à parte no processo. Você poderia também fazer, sabendo escala maior, você poderia chegar nas conclusões. O cara usou um motivo, o cara usou uma progressão. Mas essas coisas já estão prontas, né? A gente já sabe que existe. Então eu prefiro falar, né? Não preciso esperar você chegar nessa conclusão, né? Mas assim, então se você souber muito bem as estruturas de forma ordenada e souber montar e souber quais recursos a gente pode usar para criar melodias, para criar improvisações legais e tudo mais, meio que mais da metade do caminho você já vai ter matado, né? Você já vai, tipo, saber olhar um jazz e vai saber por onde começar, né? Sim, às vezes o pessoal ele olha para os modos gregos e vê, porque é relativamente simples, né? Mas só que você pula uma etapa e é essencial, né? Pô, se você não conhecer as 5 regiões, né? Não conhecer a escala maior, não conhecer os arpejos, olha, os modos gregos, você não conhecer intervalo, tipo, não adianta, você vai decorar desenho. E não adianta Total, e aí não dá certo. E assim, eu não sei como foi com você, eu acredito que também, mas eu aprendi tudo aos trancos e barrancos, tá ligado? Eu fiz aula... eu comecei a tocar com 10 anos, eu fui fazer aula com 12. Só que eu fiz aula em escolas de bairro que, tipo, hoje em dia eu entendo o lado do professor, às vezes a própria escola recomenda não entrar muito a fundo em alguns assuntos e tudo mais. Apesar do meu professor era um cara muito inteligente de música, mas assim, não me passava o que eu realmente precisava, sabe? Passava algumas coisas e tal. Então, assim,
eu fui aprendendo tudo meio que nem eu cheguei na Fundação das Artes lá, que foi o técnico que eu aprendi as coisas mesmo, eu sabia improvisar, sei lá, com escala maior, não, eu sabia improvisar, por exemplo, Mi menor, eu sabia no braço inteiro, os outros tons não. Olha que louco, olha que doideira. Eu sabia improvisar, tipo, usava o braço inteiro tocando só em Mi menor, por exemplo, né? E eu não sabia nem o que era um intervalo, sacou? Eu sabia o que era campo harmônico, eu sabia como funcionava tal, mas eu não sabia montar um campo harmônico. Eu sabia, tipo, a ordem dos acordes, mas não sabia como ele era feito, sabe? De pegar a escala e empilhar terças. E eu não sabia o que era uma terça, saca? Então, assim, se eu não tivesse tido essa base na fundação de estudar intervalos, de entender o que é um acorde, formação, harmonia funcional, dominante, essa coisa toda, cara, muito provavelmente eu não teria ido tão mais longe. Porque essas pecinhas, eu poderia ir atrás de estudar modos gregos, eu poderia ir atrás de estudar, sei lá, menor harmônica, mas é muito difícil estudar modos gregos se você não souber o que é um arpejo, o que é uma formação de acorde, o que é uma dissonância, uma void note. Então, tipo assim, se você não souber. Primeira coisa, como é que você vai entender os modos se você não sabe o que é a formação? Você não vai saber o que faz parte do acorde e o que não faz, você só vai ver um negócio. Então, tipo assim, é uma pecinha que falta que já ferra tudo, né? E eu acho que o que eu tô mais feliz de estar fazendo esse curso é ter a chance de ordenar para as pessoas, porque justamente porque como é que eu vou explicar? Nas aulas, mesmo que eu dê aula com o cara toda semana e o cara fala, eu quero aprender de verdade. Cara, eu não consigo ensinar com a profundidade que eu gostaria por causa do tempo. 1 hora por semana é muita coisa, é muita pouca coisa. Por exemplo, eu ensinei intervalos hoje pro cara, e aí semana que vem o cara, eu vou. Se eu fico muito mais em intervalos, demora muito para conseguir passar outros conteúdos. Se eu fico muito pouco em intervalo, no futuro o cara não vai lembrar e eu vou ter que repassar com ele. Então, fica uma coisa que nem, na fundação eu fico 5 anos para aprender o negócio, tá ligado? E ainda tinha várias matérias, eu não tinha só guitarra. Eu tinha guitarra, mas era uma. Além disso, no começo eu tinha coral, percepção musical, eu tinha rítmica e tinha estruturação musical. Depois mudou, virou apreciação, rítmica. Então, tipo assim, tipo, eu consegui aprender tudo em 5 anos porque eu não estudava uma hora, eu não tinha uma aula não tinha 1 hora de aula por semana. Na verdade, eu acho que eu tinha 7 horas de aula por semana, né? Então aí já dá tempo. Só que, assim, aí é uma instituição, é tudo mais. Então o curso tá me dando esse recurso de ter tempo. O cara vai. Eu posso. Que nem o módulo de teoria, o primeiro módulo, nem entre modos gregos, nada assim. O primeiro módulo de teoria que eu falo sobre teoria tem 10 horas, tá ligado? 10 horas, se eu fosse dar por semana, demoraria 2 meses e meio. Isso falando que o cara, toda a aula fosse para a próxima, tá ligado? Então, eu acho que essa é a parada, assim, o curso me dá a chance de falar, ordenar de um jeito que o cara vai conseguir aprender. Bom demais, bicho. E aí, o que você acha disso tudo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você... Vamos dizer que você passou todas essas coisas para um aluno. Todo que você falou os recursos de improvisação. E ainda não rolou. Você ainda acha que o cara ainda não está tocando bem. Você teria alguma estratégia, alguma abordagem diferenciada? Para o aluno conseguir improvisar, você fala? Improvisar, focando no improviso. O cara sabe a pentatônica, você explicou, pergunta e resposta, explicou tudo, mas você sente que o negócio não vai ainda. Se tem alguma coisa assim que você acha legal? Isso eu tô perguntando para mim mesmo, né? Porque eu sinto... Eu quero fazer um curso que abranja o máximo de pessoas, né? E é muito difícil, assim, cada um tem uma mentalidade, né? Então, assim, eu penso bastante nisso, assim, tipo, eu preciso fazer o cara conseguir improvisar. Lembrando que a minha realidade é um pouco diferente, né? Eu estou no interior, então, às vezes, os meus alunos eles não têm tanto esse foco de improvisação, às vezes sou eu que apresento a improvisação para eles, eu tenho que dar uma forçada para eles improvisar. Alguns alunos não gostam de improvisar. Quando fala, tá, agora... Aí quando manda para o aluno, ele...
Ah, professor, eu não, improvisa você. Eu quero ver você improvisar, já dá um migué, já. Então, minha realidade é um pouco diferente, assim, sabe? Então, foi um dos motivos de eu ir para a internet, assim, para conseguir, né, passar essas coisas para o mundo e também estudar, porque quando a gente ensina, a gente aprende, né? Total. Então, mas eu acho que minha maior dificuldade na verdade, é o interesse, sabe? O aluno realmente ele ter aquela gana, porque hoje em dia eu não tenho muitos alunos que eles são 100% assim, ligados em guitarra. Assim, você tem Não, é muita difícil. concorrência, você concorre com um joguinho, você concorre. Então, é, pensando agora nos meus alunos presenciais, geralmente, assim, eles aprendem com esse lance dos pontos de bend, eles aprendem com as notas de parada, né, onde são as notas que fazem parte do acorde, esse lance das técnicas, eles aprendem, funciona muito bem quando a gente começa a falar isso. Dois pontos que eu coloquei, pontos de bend, técnicas, esqueci de falar também notas de parada aqui, né, que são as notas do acorde, Uhum. rola e os alunos aprendem. Quando Ok, entra para legal. resposta, cara, a molecada já não. É difícil quem E entra eu acho isso nessa. muito louco. Eu acho isso muito louco da internet, porque eu também, eu dou aula em escola também, né? Muitas aulas em escola. E na Aham, escola, o público geralmente é de pessoas que querem tocar por qualquer outro motivo, né? Não é uma pessoa que já toca, que quer se aprimorar. Geralmente o cara quer começar a tocar, ou até toca uma coisa em outra, mas quer ter um estudo um pouquinho mais regrado, né? Mas raramente vai ser aham. um cara que quer improvisar, né? Raramente vai ser um cara que quer evoluir. É, Agora a internet me possibilitou falar com essa galera. A internet, e eu achei isso bem legal, né? Porque eu nem sabia que essa galera existia. a gente sempre conversava, eu lembro quando a gente começou mais ou menos junto, eu acho que eu comecei um pouquinho antes, mas não tanta coisa. Mas eu lembro que a gente conversava, mano, a gente pode, né? A galera vem perguntar pra gente coisa que nossos alunos não perguntam. Então isso é Exato, muito bicho, gostoso. nossa, isso que você falou é perfeito. A galera pergunta coisas que nossos alunos não perguntam. Exatamente, bicho. Então você sente que valeu a pena todo o seu estudo, toda a sua dedicação, né? E, cara, isso aí não tem preço. No total. E, bicho, outra pergunta que eu queria te fazer. Hoje em dia você estuda improvisação? Você tem uma rotina de estudos que improvisação é um assunto que você estuda, assim? Cara, atualmente não estudo. Infelizmente, eu tenho passado muito tempo desenvolvendo o método assim, e também agora com a construção do estúdio, eu estou muito focado também nas aulas de violão. Então, estou construindo Total, uma total. metodologia para porque a minha realidade aqui também, né, na minha cidade. Então, é uma coisa que tem tirado muito tempo de mim, de estudo. Toco a maioria dos dias, sempre estou envolvido com música, mas não tenho estudado muito. É uma coisa que para mim é muito cíclica. Eu tenho os ciclos em que eu estou muito ativo, tem ciclos que eu estou mais distante. Assim, varia bastante essa. Eu tenho muita variação de estudo. Às vezes Total. durmo quase e às vezes eu passo longe. Tirei férias agora, eu fiquei praticamente um mês sem pegar na guitarra. Eu Muito fui bom, pegar não, muito bom. mas são coisas assim que acontecem comigo que às vezes me deixam um pouco distante dos estudos. Mas eu não vejo a hora aí de você lançar seu curso aí, cara. Voltar a Pô, bom estudar aí, demais, bicho. Então, e é louco esse negócio, porque eu também, né? Depois que eu terminei depois que veio a pandemia, que eu parei de tocar na noite e tudo mais, e assim, na primeira semana eu estudei muito, porque eu tava sem estudar um tempo, porque eu tava tocando muito. Eu não conseguia estudar, tipo, vários dias seguidos um assunto. Eu tinha a técnica em dia, né? Tava sempre tocando, mas só a técnica, né? Eu não conseguia ficar mantendo, tipo, vai, quero tirar um solo, analisar, não conseguia ficar mantendo esse dia a dia e tirando esse solo. Então, a primeira semana eu estudei muito. E aí veio a ideia, né, da página e tudo mais, comecei a postar e tal. E aí, de uns tempos pra cá, principalmente tipo,
novembro, outubro para novembro, que eu comecei a mexer muito com o canal do YouTube, comecei a estruturar meus vídeos, gravar bastante, editar, eu edito tudo sozinho por enquanto, né? Fazer os nuggets, né? Os videozinhos de feed, enfim, comecei a mexer muito com a página e comecei a estruturar o curso que eu queria fazer os pré-lançamentos em dezembro, né? Que foi o que eu fiz, né, na Masterclass, e aí da primeira turma e tal. E aí, assim, eu não estava estudando nada, não tinha como. Não é nem que não tinha como, eu sei que se eu me organizasse, eu conseguiria, mas o negócio no momento não faria sentido ter essa prioridade, por mais doído que seja, né? No meu sentido, no momento eu precisava resolver esses outros detalhes, né? Porque depois que eu resolvesse, né, o curso estruturado, o lançamento, blá blá blá, ia ficar mais fácil, eu ia conseguir voltar a pensar nisso. E mesmo assim, né, depois que resolvi, eu demorei para voltar a pensar nisso. Mas de umas 2 semanas atrás, cara, eu postei um vídeo aqui no Instagram, tocando antes de uma live do Tira Dúvidas. E assim, foi um vídeo que eu não achei nem meu melhor nem meu pior, mas eu já não gostei. E aí eu postei rapidão, um Reels, né, de 30 segundos e tal. E assim, o vídeo deu uma viralizada, entre aspas, pro meus Reels, né, tipo, não foi milhares de pessoas, mas tipo, sei lá, 3.000 pessoas viram, saca? Perto dos Reels que os outros que tem 1.000, 1.500. E foi um vídeo que eu queria estar tocando melhor. Queria ter tocado melhor nesse vídeo, queria estar com a técnica mais em dia, tá com a produção mais em dia, eu fiz um solo improvisando e tal, tá com o estudo mais em dia. E aí eu falei, puta, bicho, tá na hora de voltar a estudar direito. E aí eu, assim, no meu curso e nos meus conteúdos eu sempre falo, o cara quando não tem o hábito de estudar, ele estuda, tem que se preocupar em estudar 15 minutos por dia. Porque você pode arranjar 1.000 desculpas para não estudar 1 hora, 2 horas por dia. Mas você não consegue achar uma desculpa para não estudar 15 minutos, cara. Você não consegue achar. Se você realmente quer estudar 15 minutos, às vezes você está fazendo um negócio e você fala, puta, eu precisava estudar 1 hora, só que eu só tenho 40 minutos, então não vou estudar. Só que quando você joga 15 minutos, bicho, você tá almoçando no trabalho, você trabalha todo dia, e no horário comercial, bicho, você almoça em 45 minutos e estuda 15, saca? Dá pra fazer. Então eu falei, eu vou seguir o que eu falo pro povo, né? O que eu tô falando, se eu falo pro pessoal fazer, eu vou fazer também. E aí eu passei, faz umas 2 semanas e meia que eu tô estudando, comecei a estudar 15 minutos por dia. Só que eu gosto demais de guitarra, né? Gosto demais, então nunca foi 15 minutos. Tem dia que é mais corrido, eu sento lá e faço tipo 20, meia hora e paro porque eu sei que eu preciso fazer outras coisas, mas a maioria dos dias durou 1 hora meu estudo, 1 hora e meia. Então, eu fiquei feliz de ver que até comigo o que eu falo funciona, né? De fazer o que eu falo, porque eu acho isso importante. Então, de uns tempos para cá, eu estou numa rotina de estudos, felizmente. Ainda não sinto que eu estou na mesma pegada que eu estava antes de parar de estudar, assim, de ficar um tempão sem estudar com tanto foco, mas eu sinto que eu estou recuperando bastante. E nesse processo eu passei a usar a tele, né? Porque a parada é que eu tinha essa tele. Essa daí. Então, quando eu comecei a tocar na noite, eu só tinha essa aqui, ó. Eu tinha também, ó, vai mostrar umas coisas. Tinha essa Les Paul e tinha essa Strato, mas elas são Memphis, não são tão legais. Agora, legal é essa aqui, que é uma Ibanez e tal. E aí, eu comprei essa aqui quando eu tava na fundação, né, tal, e juntei uma grana, eu trampava com a minha mãe lá, consegui juntar um dinheiro depois de um tempão, e peguei essa. E aí eu fui tocar na noite. E aí, quando começou a deslanchar, assim, mais trabalhos, eu fiquei com medo de perder trabalho por só ter essa aqui. Às vezes um trabalho que precisasse de distorção, alguma coisa. Então eu já tava com isso na cabeça de comprar outra guitarra. Aí eu fui num estúdio de um amigo meu e ele tava com essa guitarra aqui, ó. E ele foi pro baixo e falou pra eu tocar um som nessa guitarra. E aí eu toquei, eu gostei demais e tava vendendo. Olha o cara, olha o marketing do cara, né? Tipo, não sei se o cara já me deu pensando em falar que tava vendendo, mas deu certo, tá ligado? Eu realmente toquei na guitarra, achei muito boa. Quando ele falou que estava vendendo, eu falei, mano, eu tenho a grana, hein? Eu já tava com um dia guardado, falei, vou pegar essa guitarra. E eu peguei. Só que, cara, eu acho que eu fiz um trampo que eu usei distorção. Eu usei, tipo, ela uma vez. Eu até brinquei, liguei pra brincar uma vez ou outra, mas em trabalho eu só usei uma vez. O resto foi todas com essa. Sempre fiz jazz, música brasileira, ou pop,
tipo M&A House, coisas assim que tipo também pode ser essa guita, e barzinho, que mesmo sendo outras músicas, que às vezes até tem distorção, geralmente a ideia é ser mais contido a música, então não precisa ser nada muito banda e tudo mais, então eu sempre usei essa aqui. E aí, o que acontece? Antes da pandemia, eu estava querendo comprar uma Epiphone, porque eu acho o som dessa guita muito agressivo. Eu acho que ela às vezes soa muito, quase sujo mesmo, né? E aí, e assim, depois de. Eu achava que muita coisa que eu tocava era sujo, só que eu ia tocar na guitarra de amigos e não saía tão sujo quanto nessa guita. Então eu falava, puta, mano, será que a guita não tem o som que eu tô buscando? E aí eu ia comprar uma Epiphone, tava juntando uma grana. Só que aí veio a pandemia, diminuiu tava sem os cachê, né? Tal, aí eu resolvi, no final das contas, eu acabei comprando esse amplificador aqui, que meu amigo tava vendendo. Mas assim, aí esses tempos que eu voltei a estudar, eu comecei a olhar a Telecaster, né? Falei, pô, bom, a sólida é muito fácil, porque essas guitas aqui é difícil você equalizar bem, né? Tem que ser uma guitarra muito boa, porque a sólida, se você tem uma madeira, se ela afina e você tem um bom captador, em geral já dá para brincar. Essas aqui, não é só o captador, né? Não é só a construção, é tipo a construção, a madeira, a acústica, né? A caixa acústica toda. Então, assim, apesar dela não ser uma guitarra barata, vai, sei lá, 3, 4, nova, é, não é ainda a top de linha. Top de linha é Gibson, né? Ou a mesma Ibanez, que às vezes custa 10 mil, né? Essas são. E aí as top de linha tem uma equalização mais fácil, mas essas aqui não tão. Apesar de ser uma guitarra já boa, não sendo as top de linha, eu tenho mais dificuldade de timbragem. Então, eu falei, meu, a sólida não tem segredo, né? Por mais que, tudo bem, e é uma Tajima, né? Essa aqui é uma Tajima, tá um pouquinho mais fácil. Então, é uma guitarra boa, né? Então, eu falei, meu, vou estudar um pouco nela. E, bicho, eu me apaixonei, mano. Tô tocando, eu tô fazendo. Eu acho tudo tão lindo o som dessa guitarra, cara. Eu ia tocar uma balada nessa. Tinha um fator de ser vintage, que era legal. O timbre é vintage, então soa legal. Mas essa aqui soa muito mais bonita as frases, tá ligado? Então soa muito limpinho, assim. Eu falei, meu, vou só tocar com essa guitarra, velho. Então eu estudo ainda nessa, porque nessa aqui eu uso as cordas 012 e eu não quero perder isso. Porque depois, se eu parar de estudar na 012, eu vou me lascar. Nessa aqui eu botei 011, porque. Oi? Nossa, 012? 012. Você tá louco. E tipo assim, nessa aqui eu botei 011, por ser. Eu acho que 012 ia ficar muito pesado nessa guitarra. E como eu queria uma guitarra para trocar outras coisas, se eu precisasse fazer bend, 012 não rola. 012 não rola fazer bend. Então, eu botei 011, que não é o ideal, mas é mais. Ainda eu consigo fazer alguns bends e é mais próximo do que eu tocava no meu dia a dia, né? Então eu botei 011 nessa, só que eu ainda estudo muito nessa aqui para não perder o 012, porque depois é difícil de voltar. E eu gosto nas acústicas, eu gosto do timbre de 012. Inclusive eu só uso 012, antes eu usava 011. Mas eu só uso 012 porque uma vez eu fui comprar, eu precisava para um show, e aí não tinha 011, só tinha 012. Aí eu fui lá e botei 012 e, cara, eu mal conseguia tocar direito, mas o timbre era animal. Eu falei, meu, esse timbre é incrível, então eu nunca mais voltei, né? Mas então eu não quero perder essa técnica, então eu estudo, tipo, se eu vou estudar meia hora, eu pego 15 minutos de técnica, 15 minutos de improvisação. Se for só meia hora que for estudar. Se for uma hora, eu fico mais tempo em técnica, enfim. Então eu estou estudando ou tudo aqui, ou estou usando metade aqui e metade nessa, assim, para tentar balancear. Mas é difícil balancear duas cordas, cara, desses dois calibres. Sim, é difícil quando você tem duas guitarras com cordas diferentes, né? Eu mesmo, cara, falo pra você, que nem ó, o Maurício falou que usa 09 e 010. Cara, na minha Ibanez aqui, nessa microafinação, eu uso 09. Uso 09. É mesmo? E tô cansado de escutar piada de Nutella, não sei o que lá, mas eu uso 09. Porque a microafinação, ela tem uma parada aqui que é a seguinte, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, deixa eu ver aqui. Ó, se eu vou fazer o bend, mas enfim, eu acho que não vou conseguir mostrar porque é milimétrico.
Quando eu faço bend, eu vou fazer um bend uníssono ou um bend com o mindinho embaixo, ele desafina a corda de baixo. Isso, se você pôr uma corda 0,9, você já tem esse problema dessa ação. Com 0,10, então, é pior ainda. Com 0,11, não dá para fazer. E eu gosto muito Pode de crer. usar a afinação. Acho que já ficou claro que eu gosto de fazer bend, né? Sou um bendeiro. E assim, eu Da não hora. acabo não usando. E eu usava, já na Les Paul e nas outras guitarras eu uso 0,10, porque daí 0,9 fica realmente muito, né? E aqui, né, essa guitarra ela é uma delícia de tocar e é muito fácil de tocar, porque ela assim, uma mão com açúcar. E Ibanez é Você a faz guitarra muito mais sweep? fácil de regular. Não, cara, eu não sou um rei do sweep, mas eu faço um pouquinho, mas ela facilita muito, assim, é uma guitarra que ajuda bastante a fazer, assim, os É, dedos, tem um principalmente a brother procurar. meu, tem um brother meu que toca jazz, só que ele já toca jazz numa linguagem meio, não sei se você conhece Alan Rusworth, é tipo, falam que é o pai do fusion. E ele, tipo, Aham. ele toca todas as coisas, tipo, muito agressivo com os melódicos e tudo mais, e usa, mesmo tocando jazz, usa muito sweep pick, muito legato, né? Principalmente, bem menos paletada alternada, que é o padrão, né, dos guitarristas de jazz. E aí, e esse meu amigo, ele faz muito, cara, a linguagem é muito parecida com esse Alan. O cara toca pra caramba, chama Eliezer Inácio. Não é conhecido, mas puta, bicho, é um dos melhores guitarristas que eu já vi tocando, real, assim. E Eliezer ele Inácio. também usa 09. Usa 09 por causa da técnica. Ele fala que acha mais fácil, É, gosta mais. aham. Cara, Mas mas é zero legal, nove mano. estava sendo mais fácil. Eu tinha um problema, na verdade, quando eu tocava, eu tenho muito problema de ácido úrico, então minhas mãos, elas soam demais. Eu até comentei com você, até, eu acho que da outra vez, eu quebrava a corda a cada 2 finais de semana, cara. Então, eu sempre comprava acordeonamento de Giannini e durava 2 semanas, era o acordeonamento que mais durava. Na época, eu nem sei mais se tem hoje, mas na época tinha o NIG, eu acho que tem NIG ainda, né? Eu nem sei se tem, cara, Tem. porque Essa aqui tá com eu Dig, nem depois eu te explico por quê. o NIG durava mais, só que o som, nossa, para mim, como enferrujava muito, ela não, o som ficava assim, Eu não era gosto uma bosta, também. desculpa a palavra. Não, mas eu não Aí gosto também, eu acho bem. E deadário, cara, deadário era colocar, quebrava. Colocar, quebrava. Aí eu descobri o Elixir. Cara, ó, eu pagava vintão no acordeonamento na época, eu tinha que comprar 2 acordeonamentos por mês. O Elixir começou a durar 3 meses, mano, pra mim, se eu limpasse a guitarra. Pô, Aí eu falei, não, cara, eu vou abandonar o Giannini, vou abandonar os outros. A Deadário não quero nem pagando. Às vezes a Intercraft tem uma promoção para assinante lá. Mande não sei o que lá que você ganha uma acordamento Deadário. Eu dispensa, mano. Para mim não funciona. E assim, Deadário tem um som lindo, mas quebra. Para mim quebra. Tem gente que adora, que usa, que funciona legal, eu sei que funciona, mas para mim não. então, pra mim, E, ó, essa aqui cara, eu uso. Essa aqui eu usava da Dario, só que eu usava a flat, né? Que é a lisa. E assim, ah, eu sim, também tenho problema com suor. Eu não sei nem se eu tenho um ácido úrico muito corrosivo, mas eu transpiro bastante também nas mãos. E aí, assim, essa corda por ser lisa, amigo meu, durava 6 meses, 4 meses. Comigo durava um mês. E é uma corda que é cara, custa 130 mais ou menos. Só que aí o que acontece? Tem uma tia minha que tá trabalhando fora. E aí eu conseguia trazer e pagava cerca aí de R$ 60, pegava já três, que é o tempo que ela vinha a cada 3 meses, né? Aí o que aconteceu? Veio a pandemia e ela parou de vir pra cá. E eu tinha algumas cordas reserva. Aí, já que eu não tô tocando né, com a mesma intensidade que na noite eu transpirava muito mais. Tem o emocional, a energia, tem luz, né? Enfim, de pé às vezes. Então, em casa eu transpiro menos. Então tava durando assim uns 2 meses por ser lisa, né? Só que aí acabou meu estoque e aí eu fui ver o preço. Só que o dólar subiu muito na pandemia, né? Então tava custando 200 conto a Lisa. E aí assim, ela ainda não consegui trazer de fora, tá ligado? Então, o que eu falei? Eu falei, meu, eu não queria perder a Lisa, porque a Lisa é um pouquinho mais grossa.
Então, se eu pegar a normal, primeiro que vai durar muito pouco, segundo que eu vou perder, eu não queria perder né? Eu me preocupo bastante com isso, assim. Então, eu peguei e falei, meu, vou... Eu falei, meu, deixa eu ver. E eu sabia que a Nig tinha uma... Eu sabia que a Nig tinha uma lisa. E eu usei uma vez e achei uma bosta. Né? Como assim? E assim, só que aí eu falei, meu, já que eu não tô tocando hoje, eu vou pegar a Nig e vou pôr Nig nessa guita. E eu peguei a Nig e tal. E aí... E assim, o timbre continua sendo ruim, saca? Mas pelo menos o calibre tá alinhado, né? Mas eu ainda prefiro a da Daro. Essa aqui tá com... Ai, essa aqui tá com Elixir. Peguei também agora. Paguei barato também. Mas assim... Entrou agora aqui, ó, o Alisson Marcelino acabou de entrar. Fala, Alisson. Fala, Maurício. Fala, Nerzo. Beleza, pessoal? A gente tá comentando aqui, às vezes nem dá para dar um alô. Mas entrou o Alisson aí. O Alisson tem um monte de acordeonamento Elixir para vender aí, pesado. Quem quiser comprar no preço especial, aí esse é o cara. Interessante. Pois de repente... O Maurício falou que usa Elixir ali, ó. Usa Elixir, Bom, enfim. Mas enfim, o Alisson... Então, mano, a gente está falando a 1h40. Vamos fechar com algumas últimas perguntas? Mais respostas mais rápidas, assim? Você acha que tem alguma coisa interessante aí pra gente falar ainda? Sobre improvisação, pensando em improvisação? Não, acho que a gente falou bastante. Acho que as dúvidas, você me deu uma aula aqui hoje, pô, sacanagem, a gente veio falar sacanagem não, que delícia, né, aprendi aí. Foi ótimo, foi legal pra caramba. E acho que é isso aí, acho que a gente esgotou o assunto. Se você quiser ir para as perguntas rápidas, a gente já finaliza. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta, mano. Você que tem mais essa coisa do rock, né, que hoje em dia não é tão... é algo que eu estudo tanto, né? Você pensa acorde por acorde, quando você vai improvisar? Tá tudo em Dó maior, vai, tudo em Dó maior. Você tem essa coisa de pensar, tipo, tô na nona de Dó, aí eu vou pro, sei lá, vai pro Lá menor, tô na terça, na quarta, em graus, pensando por acorde. Você tem essa coisa no rock, assim? Tô na terça? Não, por exemplo, tipo assim, você tá pensando em acordes, mesmo que esteja tudo em Dó maior, você pensa livremente na escala de Dó maior ou você pensa cada acorde, assim? Não, sim, penso. Mas eu acho que talvez não pense como você, mas penso. Tá lá, vamos dar um exemplo tosco, né? Tá lá, Dó, Lá menor, Faz, Sol. Tipo, lá no Dó você pode forçar um mixolídio, você pode forçar um eólio, você pode forçar um lídio. For pro Lá menor, você tem um dórico, você tem um eólio, você tem... pode tentar forçar enfim, menor harmônica, menor melódica. Você for pro Sol, daí você desmonta as possibilidades do mixolídio. Cara, quando a gente tem um acorde maior com sétima menor, só tem duas notas que a gente não pode usar, que é a sétima maior e a quarta. O resto pode usar, né? A gente tem 10 notas disponíveis. Como? Quando a gente tem um acorde maior com sétima menor, são 7. As únicas notas que a gente tem de avoid, nesse tipo de acorde, é a sétima maior, né? Por ser sétima menor, né? A gente tem a sétima maior, que não pode usar, né? E a quarta, porque atrapalha na função de dominante, né? Legal. Tirando essas duas, tirando a sétima maior e tirando a quarta, você pode usar todas as notas. Por exemplo, segunda menor, você vai ter na menor harmônica. Segunda maior, você vai ter na mixolídio. Terça menor vai ser a segunda aumentada, que a gente tem no alterado. Terça maior tá no arpejo. Quarta pula que não pode. Quarta aumentada tá no modo da melódica, né? Que é o mixo 4+. Quinta justa tá no arpejo. Sexta menor tá no menor harmônico. Sexta maior tá no mixolídio comum. E sétima menor tá no arpejo. Então, as únicas notas que a gente não pode usar é o sétima maior e
quarta justa, né? Então, puta, esse acorde dá pra fazer 1000 coisas que você quiser, né? Então, mas eu acho que aí que tá interessante, porque aí que tá a pegada de cada um, né? Porque, por exemplo, em cima de um Lá menor, né? De um Lá menor com sétima, né? Que você falou. Tipo, é uma sétima maior assim, se você for, eu acho que você está perfeito em colocar isso e é o caminho, sabe, para você entender por que que tá na trave. Mas é uma sonoridade, né? E Total, ela total. tem personalidade, né? E eu acho que eu tenho certeza que você coloca isso como, como aquela coisa que tem tudo para dar errado, mas também é aquela coisinha que vai ser genial, às vezes, se ser colocado, porque realmente, Total, em cima de um total. acorde menor com Totalmente. sétima tocado, né? né? Por que não, né? Total. E às vezes é aí que a gente Total. Não, eu encontra. uso bastante o menor. O melódico fica pior ainda, né? Mas Total. e eu não tenho um refinamento muito assim teórico, mas eu vou pensando em acordes, vou tentando achar soluções, pensando no campo harmônico, buscando às vezes um 2-5-1, tentando fazer outsides, mas meus outsides eles não são nada ortodoxos, se pode se dizer assim. Às vezes busca cromatismo, enfim, é uma salada, Gabriel. É uma gororoba. Total. Não, é legal, legal. Era isso mesmo que eu queria ver, assim, porque eu acho isso importante. Inclusive, mesmo que você vá tocar uma música que tá tudo em Dó maior, né? Mesmo que você vai tocar, mesmo que seja tipo 2-5-1. Mano, cada acorde você tem tantas possibilidades, tá ligado? Aliás, deixa eu falar, até, você tinha perguntado um negócio que eu ia falar e acabei não falando. Você tinha perguntado como lidar com coisas, com harmonias difíceis de jazz, né? E aí eu falei aquele exercício Na, lá. na verdade, na verdade, assim, é, quando vem alguma coisa, alguma música que você não. Você não sabe o tom. Eu acredito que já saiba a resposta, mas a pergunta é mais direta, assim. Você, qualquer situação de jazz que consegue se virar na primeira, mesmo que você nunca tenha escutado, dos mais cabeludos, assim. Sim, Uma sei lá, uma música complexa que você consiga imaginar, e uma outra música desse nível que apareceu de primeira, tu consegue improvisar. consigo. Consegue. Mas assim, o negócio é. Mas o negócio é. Não tô falando que você vai ser minha melhor performance, mas assim, com o tempo você Uhum. entende algumas coisas. E é interessante você pensar o seguinte: se você tá improvisando. Eita, tá, o cabo tá. Acho que o cabo já foi pro saco. Mas tipo assim, ó, se você tá improvisando, você tá em Dó maior, o tom, você sabe que o tom é Dó maior, você analisou rapidinho antes de começar a sair tocando e você olhou, descobriu que o tom tá em Dó maior, mesmo tendo vários acordes fora de Dó maior. O Uhum. cenário é o seguinte: todo acorde menor que aparecer que não estiver dentro do tom, de cara vai ser um dórico. Por que, que vai ser um dórico? Porque se ele fosse óleo, ele seria o nosso tom. E geralmente, se a gente tem uma tonalidade na música, a gente não pode assumir que outro acorde. Não é que não pode, a gente sabe que pode, mas pensando em análise, a gente não assume que outro acorde seja a tonalidade. Se a gente está em Dó, então os únicos tons possíveis é Dó e Lá menor. Se tiver um Fá menor do nada, ele é dórico. Não tem como ele ser eólio, porque senão a gente estaria em Fá menor, teria modulado. E raramente isso acontece no jazz, né? E se modula, a gente percebe, né?
dali pra frente vai ser sempre em Fá menor, né? Então, tipo, no caso é muito. A gente não vê isso no jazz. Então, de cara, todo acorde menor é dórico. Por que não frígio? Porque o frígio a gente tem duas avoid notes, que é a sexta menor e a segunda menor. A gente costuma evitar eles em um contexto tonal, não num contexto modal, mas num contexto tonal a gente evita. Tá, pode continuar. Depois eu tenho uma pergunta. Tá bom. Então, assim, se a gente tocar um frígio sem segunda menor e sem sexta menor, não sobra muita coisa. Então, o mais fácil da gente pensar é todo acorde menor de pensar dórico. Malandrão. Sacou? Então, assim, É uma malandragem. todo acorde maior, todo acorde maior. Não, e além disso, o dórico a gente não tem a void note nenhuma. Então a gente pode tocar livremente. Então, ó, só vantagem. E todo acorde maior que a gente tem fora do tom, a gente fala que é lídio. Por que lídio? Porque se ele fosse maior que o sétima maior, né? Melhor especificar. Porque se ele fosse jônio, ele seria o nosso tom, e do mesmo jeito que eu falei, a gente não costuma pensar em outra tonalidade como tom. Até porque a quarta justa é a void note, também não é... Certo, tá, desculpa te interromper, mas como é que você... Porque os temas que você costuma tocar são temas complexos, harmonias que você vai ver as harmonias de jazz, elas são complexas, elas não fica só no 2-5-1, elas fogem, né, do campo harmônico normal, pegam empréstimos de tudo quanto é lado, enfim, também depende da música. Mas então, você escuta de ouvido já, por exemplo, pai, isso aqui é um... Você está lá no dó, você escuta de ouvido, isso aqui é um mi bemol, é um mi bemol lídio, eu vou aplicar o mi bemol lídio. Se eu tiver sem partitura, você diz, né? Sem, tipo, só ouvindo. É isso. Isso, sem partitura, improvisando mesmo, assim. Ah. Não sei se eu tiver sem partitura, com certeza eu vou bater muito mais na trave. Mas com o tempo, você vai percebendo que as relações intervalares ajudam muito, cara. Você tá aqui, ó, se você tem aqui um dó assim, ó. Então, sim. Você tem um dó, se você ouvir o mi bemol, o tempo, depois de um certo tempo improvisando em harmonias desse tipo, você acaba já sacando. Se eu ouço mi bemol aqui e ouço que veio uma quarta acima com sétima, que são movimentos comuns, você vai sacando. Então, assim, não vou dizer que eu vou conseguir tocar qualquer coisa, porque tem coisas que são realmente mais difíceis de você sacar desse jeito. Mas tem muita coisa que é chavão no jazz. Parece que não é. Às vezes a gente olhando de fora parece que não é. Mas tem muita coisa que é. Muita coisa que, assim, você está mais que acostumado a ouvir. Tem várias... Sabe os acordes do sucesso que a gente tem na música popular, assim, no pop? A gente tem os acordes de sucesso do jazz também. Só são mais possibilidades, né? Mas, assim, depois de um certo tempo tocando, bossa nova... Um bom exemplo é, por exemplo, você ver músicos que nunca estudaram tocando bossa nova. Porque eu era um caso, assim, eu gostava de bossa. Quando eu comecei a estudar música, eu gostei de bossa. E eu tirava muitos acordes de bossa mesmo sem saber mesmo sem entender, né, as funções e tudo mais. E eu usava eles pra caramba, porque com o tempo eu percebi que, tipo, algumas combinações já estão lá. Sacou? Tipo, 2-5-1, você fazer esse... Não sei se você já fez assim, que é o Ré menor com nona, só com a 13ª aqui, né? Que é a mesma que a nona do 2, e o Ré com nona aqui. Por exemplo, isso é uma progressão 2-5-1 que na bossa você vê pra caramba. Então, com o tempo, não é uma coisa que te assusta mais, né? Talvez, quando você nunca tenha tocado uma bossa, você vê um acorde desse e outro acorde desse, pode assustar, tá ligado? Mas com o tempo, não assusta. Então, assim... Não tô dizendo que dá pra tocar pra caramba qualquer coisa do jazz e tal. Tem pessoas que conseguem, mas dá pra você se virar. Com o tempo você aprende a se virar. Mas como aparecem esses tigres brancos aí? Por exemplo, apareceu uma música lá no Reperta e você nunca escutou na vida.
você depende da partitura, você toca com partitura das harmonias ali, com a grade das harmonias sempre? Então, se eu puder, nossa, esse cabo eu vou ter que aposentar ele. Se eu puder tocar com a, se eu puder olhar a partitura, eu tento meio que mapear ela de cabeça, porque as partituras de jazz geralmente não são tão compridas, né? São partituras geralmente 32 compassos. E aí eu tento mapear o que acontece na partitura. Por exemplo, tá lá 2-5-1 de dó, aí fez uma dominante secundária para ir pro fá, aí do nada fez um 2-5 de lá bemol, enfim, eu tento mapear e decorar, tá? Porque se não der para decorar, eu vou botar lá na estante. Só que no jazz a gente tem uma coisa que chama o chorus, que é um refrão, né? E aí, tipo assim, o negócio é, a gente, por exemplo, tem uma melodia da música, vai Autumn Leaves, né? Enfim. E aí, tipo assim, essa melodia a gente vai tocar no começo e vai seguir essa harmonia, e depois a gente vai improvisar em cima dessa harmonia, e essa harmonia é sempre a mesma. Então, assim, se eu tô lendo, se eu vou pegar uma partitura para tocar um jazz lendo, se eu puder não ser o primeiro a improvisar melhor, né? Porque se for baixista e tal é melhor, isso ajuda muito. Mas assim, o pianista, enfim, não sei. Mas tipo assim, se eu puder, quando eu tô, mesmo que eu for improvisar, a ideia é, eu tô lendo, mas eu tô lendo raciocinando. Ah, aqui é o D5, aqui é não sei o quê. Por quê? Porque já que vai repetir muitas vezes, eu tenho a chance de decorar antes de terminar a música. E aí, depois que decora, já era. Depois que decora, se você tiver tudo mapeado, né? Todos os shapes de acorde, como que improvisa em qualquer tom, em qualquer, né? Se você tiver as coisas resolvidas, se você decorar, já era, né? Não quer dizer que você esteja no seu máximo, né? Mas assim, já resolve. Sim. E aquele lance, então, a grosso modo, né, naquelas situações em que você se põe que você está naquela que tem que resolver, menor com sétima, que não é o sexto grau, é dórico, tudo dórico. Maior com sétima maior. Maior com sétima maior é lídio. E Cassius 251 aí para tipo resolver. Exatamente. Basicamente, e assim, 251, cara, viu 25, você sabe. Oi? Não é pouca coisa, né? Não, não é. Mas assim, você vai pegando, que nem você viu um 251 que é menor, maior com sétimo, você sabe que é 251 de maior. Você pode usar dórico e mixolídio. Você viu um 251 que é meio diminuto e maior com sétimo, você sabe que é 2,5 de menor. Você usa lóquio e o mixo na bemol 3 bemol, né? A menor harmônica do tom. E se você vê o mixolídio solto, sozinho, aí você faz o que você quer, tá ligado? Você tipo... Porque existe um estilo de composição do jazz que a gente chama de modal não estático, que basicamente é você fazer acordes que não tem relações entre eles. É quase que fazer qualquer coisa mesmo, né? Quase que literalmente isso. Claro que os caras às vezes brincam, fazem relações e tal, mas assim, você não tem um tom. E aí, nesses contextos, você escolhe o modo que você quer usar. Porque é modal. É justamente por isso que é um modal não estático. É um modal que não vai ficar só um acorde, você vai ficar mudando os tons nele. Você vai ter vários acordes, só que você pensa acorde por acorde com modo. Você não pensa em... E aí, nesses casos, essa regra é a mais presente. Dórico, lídio e, por exemplo, um maior com sétima, você escolhe o que você quer fazer, né? Geralmente um mixolídio ou um mixo 4+, né? Então, no geral é esse o raciocínio, né? E assim, aí com o tempo você começa a brincar, né? Eu acho que a gente tem que entender que essas regras de harmonia são, na verdade, sugestões. Só que você tem um motivo delas serem sugestões, né? Para você começar é bom, porque, pô, bicho, você tipo, acabou de começar a improvisar, você vai pegar um menor, você vai querer usar menor harmônico, menor melódico, frígio, eólio, dórico. Às vezes não, às vezes você vai se embananar nessa brincadeira, né? Então é melhor, melhor você seguir a regra até que você domine a regra e depois você abre exceções, né? Sim. Perfeito, perfeito. Não é à toa que existe a regra, né, cara? Se tem a regra é porque, tipo, ela tá ali para facilitar a sua vida. Exatamente, exatamente. Fernando, acho que a gente já brincou bastante, o pessoal já... Acho que já até se renovou o público várias vezes aqui, né?
muita difícil. Não acho que alguém assistiu inteiro. Quem sabe, talvez o Nicolas. Ô, Nicolas, se tiver aí, me manda dar um salve aí. Filme forte. Mas assim, ô Fernando, eu queria agradecer. Oi? Me sinto honrado. E, cara, por favor, faça mais convites para mim e vai ser uma honra ter também você lá no Pé Guitarra também. Cara, parabéns pelo seu curso. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Já é um sucesso, já o seu trabalho já é um sucesso. E continue fazendo esse trabalho maravilhoso que está fazendo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo ajudadas com esse seu trabalho aí, que você demanda tempo, eu tenho certeza que você vai dormir tarde, que você acorda cedo para entregar esse trabalho maravilhoso aí. E parabéns, muito obrigado. E, cara, Pô, bicho, eu que tenho que agradecer, mano. Obrigadão por topar, assim, né? Chamei de última hora e tal, mas é que eu queria fazer esse. Eu acho isso muito massa a gente poder conversar e ir até o fundo no assunto, assim, né? Quem assiste, quem for ligeiro, né? Quem for malandro, vai pegar muita coisa, tá ligado? E assim, puta, mano, obrigado. Pira no seu projeto. Oi? Foi uma aula para mim, eu peguei um monte, eu só fiquei anotando. Imagina. E assim, o negócio cara, obrigado de verdade por topar participar. Seu projeto é massa. Quem não segue ele aí, que for meu seguidor, segue lá o Pega Guitarra, porque é um puta projeto legal. Eu também acredito muito no seu projeto. Aliás, eu até queria te perguntar, mano, e curso online? Quando que vai sair o curso Pega Guitarra? Pois é, cara, eu na verdade estava pensando em já lançar o final do ano do ano de 2020, mas várias coisas aconteceram. Eu acabei, né, saindo da escola para montar meu próprio negócio e agora aqui choveu muito em dezembro e janeiro e não deu para finalizar as obras. Eu adiei o começo das aulas de fevereiro para março e também estou finalizando o curso de violão, que é uma coisa que a gente tem muito aqui, muita demanda, né, na nossa região. Então, o curso vai ser perpétuo? Você vai deixar aberto? Sim, com certeza. Sim, eu pretendo. Enquanto isso, eu estou upando as coisas também no YouTube. E quem quiser pode acessar lá no YouTube o meu canal Pé Guitarra. Vai ter as aulas de violão, também tem as aulas de guitarra. E por enquanto, eu estou usando isso para os meus alunos como uma ferramenta mesmo para a escola. E eu pretendo, no futuro, quando eu terminar todo esse compilado de assuntos, das coisas que eu quero colocar no papel, aí sim eu acho que eu vou falar, opa, gente, quem aproveitou, aproveitou, mas daqui em diante eu acho que esse trabalho ele tem que ter um retorno, né? Então, quando eu finalizar ele, eu vou avisar ainda a galera, vou avisar todo mundo, ó, pessoal, agora quem aproveitou, quem não aproveitou, agora é só bacana, porque... Né, a parada é que tem que financiar, né, mano? Porque a única coisa que garante que a gente continue fazendo esse trabalho é se a gente conseguir ser remunerado, porque senão a gente vai ter que fazer outras coisas e vai ficar sem tempo, né? Quando eu voltar a tocar, eu não vou conseguir manter a frequência, a não ser que eu realmente esteja tendo lucro, porque aí eu posso não tocar tanto e dedicar mais a isso e tocar às vezes, né? Tocar as coisas que eu acho legal fazer. Agora, se não estiver dando o sustento, aí eu não consigo sustentar o próprio projeto, né? Exato. Acabo tendo que fazer várias outras coisas. Então, certíssimo, mano, certíssimo. E vamos pra cima. Da hora. Simbora, mano. Bicho, obrigado de verdade, galera. Quem ficou aí, ó, lembrando, semana que vem, semana 5x12, se inscreve lá no link da bio, que vai ser uma semana de 3 aulas, bem massa, que vai valer a pena, tá? E, pô, obrigado, Fernando. Obrigado demais. Depois eu quero bater um papo com você sobre umas coisas. E, bicho, grande abraço. Grande abraço para todo mundo que assistiu. Vou fechando aqui a live. Falou, galera. Abração. Até mais. Tudo de bom, pessoal.